Lusoteca. 1. A partida que mudou tudo. A arquibancada gritava seu nome enquanto ele ia em direção ao home plate. Zack sorriu ao ouvir aqueles gritos ecoando pelo estádio. Foi até a caixa do rebatedor e levantou o taco, segurando-o com força e adotando sua postura vencedora de jogador. O arremessador semicerrou os olhos e cobriu o rosto com a luva. Negou com a cabeça as diversas sugestões do receptor antes de acatar uma. Zack segurou o taco e se preparou para uma bola rápida, ou uma bola com efeito, ou seja lá o que aquele cara pretendesse lançar. Bora! Faz um home run, filho! Zack conseguia distinguir a voz do pai no meio da torcida. Sabia que a mãe estava sentada ao lado dele, provavelmente cruzando os dedos e agitando a perna nervosa. Zack observou o arremessador e segurou o taco com mais força. Não podia errar. Todas as pessoas importantes na sua vida estavam assistindo à partida na arquibancada. Seus pais, sua namorada, seus amigos. E havia também, é claro, seus companheiros de equipe, que contavam com ele para ganhar a partida. Seu time perdia por 4-1 no final da 9ª entrada. Havia corredores na 2ª e 3ª bases, e eles já tinham 2 outs. Era muita pressão sobre seus ombros. Surpreendentemente, ele não sentia o peso disso. Quando Zack estava na zona de strike, era como se nada pudesse detê-lo. Jogava beisebol desde os 5 anos e ganhara uma confiança natural que lhe dizia que sempre conseguiria bater na bola. Só precisava aguardar o seu arremesso. Aquele que conseguiria mandar para o outro lado do mundo. E lá vinha ele, como um míssil pelo meio do campo. O estádio inteiro ficou mudo. Zack não sabia se era por causa da adrenalina, mas nunca tinha visto uma bola com tanta clareza como naquele momento. Bateu com força, um pouco tarde demais para conseguir um home run, mas soube que seria o suficiente para conseguir o impulso de que precisavam. E assim foi. Quando o taco golpeou a bola, um estalo reverberou pelo estádio e a multidão vibrou alto. Zack correu com todas as suas forças enquanto o defensor perseguia a bola, que voava rasteira, e quicou pelo canto esquerdo do campo. Zack alcançou a 2ª base com o coração batendo forte, então olhou a multidão e seus olhos pousaram quase que imediatamente nos seus maiores fãs. Estavam todos sentados na tribuna. A mãe abraçando o pescoço do pai, pulando de alegria, o pai fazendo gestos de vitória com o punho fechado. Ah, meu garoto! Esse é meu filho! É meu filho, pô! Zack riu daquela escolha pitoresca de palavras. Sentia-se grato por seus pais nunca perderem uma só partida. Eles o apoiaram desde o começo. Embora a relação entre o pai e a mãe tivesse problemas, os ouvia discutir às vezes, eles deixavam os problemas de lado para ir vê-lo jogar. Chantal, sua namorada, aplaudia maravilhada e exibia um sorriso de orelha a orelha. Vestia uma camiseta branca estampada com o nome de Zack e o seu número no time e um jeans meio rasgado. Usava um boné de beisebol e amarrara seu cabelo longo num rabo de cavalo. Mandou um beijinho e Zack soube que aquela noite os dois iriam pra cama. Pediria pra ela não tirar o boné nem a camiseta. Os gritos e comemorações no banco do seu time arrancaram Zack de seus pensamentos e o devolveram à realidade. Agora perdiam por apenas um run. Zack poderia conquistar o empate se fosse agressivo nas bases. O treinador Summers fez um gesto orientando-o a roubar a 3ª base. Ele vinha treinando Zack há anos para se tornar o astro da equipe e seus esforços estavam dando resultado. Zack era um excelente candidato a uma bolsa esportiva em alguma universidade. Só precisava impressionar bem os caça-talentos quando viessem assistir às partidas. Quando o arremessador rival lançou a bola com uma curva rápida para o próximo rebatedor da sua equipe, Zack saltou da 2ª base e roubou a 3ª sem esforço. Sorriu para o treinador Summers, que lhe deu um tapinha nas costas. Bom trabalho, Wilson. Esse dia não poderia ser melhor, pensou Zack. Outro estalo do taco incendiou o público, uma rebatida simples na linha de base direita. Quando Zack correu para o home plate, pisou numa pequena irregularidade do campo e sentiu uma forte fisgada na perna esquerda, acompanhada de uma dor intensa. Gritou e desabou no chão. Toda a equipe correu até ele para ver o que tinha acontecido. Joshua, seu melhor amigo no time, o ajudou a levantar. Zack, você tá bem? Minha perna! Zack ficava massageando a coxa, mas a dor, em vez de aliviar, piorava. O treinador Summers ajoelhou-se diante dele e puxou a perna do garoto. Zack fez uma careta de dor, tentando evitar as lágrimas. A dor era terrível.
O treinador Summers ficou cabisbaixo depois de examinar Zack. É melhor levar para o hospital. Parece uma distensão muscular. O quê? Será que ele se recupera para as eliminatórias? Eu não sei não. Merda! O trajeto até o hospital foi insuportável. Grace, a mãe de Zack, parecia muito preocupada. E o pai não parava de repetir que ele ficaria bom para as eliminatórias. Zack olhava pela janela sem prestar muita atenção neles. A coxa doía muito e ele sentia a inflamação aumentando, mesmo tendo colocado gelo desde que saíram do estádio. O gelo tá ajudando, filho? Um pouco. Já vai melhorar. O pai pôs uma mão no ombro de Zack enquanto ele entrava mancando no hospital. Uma enfermeira insistiu para que usasse uma cadeira de rodas, mas ele recusou com gentileza. Depois que um médico examinou sua perna e fizeram uma ressonância, Zack se viu diante do Dr. Grant, o traumatologista do hospital, que olhava as imagens pelo computador. Zack nem esperou os pais voltarem de acertar a conta para perguntar dos resultados. O que foi? Receio que você não vai gostar do que eu vou te contar, meu jovem. É uma distensão muscular de grau 2. O que isso quer dizer? Quanto tempo eu vou levar para me recuperar? Bem, algumas fibras musculares foram danificadas. Acho que você não vai poder praticar esporte por uns 2 ou 3 meses. Zack teve vontade de enterrar a cabeça entre as mãos, mas não queria que o médico visse o quanto ele estava desolado. Você vai ter que seguir o método RGCE. Repouso, gelo, compressão e elevação. Eu vou te dar uma receita com todas as instruções. Também vou passar anti-inflamatórios para o inchaço. E quero que você venha ao hospital fazer fisioterapia. Vamos organizar um calendário de sessões. Você vai ter que usar muleta durante as 2 primeiras semanas para os seus músculos se recuperarem. Muletas? Eu consigo andar, não preciso de muletas. Olha, quanto mais você forçar seu músculo lesionado, mais tempo vai demorar para voltar a pisar no estádio. Se você quer se recuperar logo, precisa seguir minhas recomendações. Certo. Zack entrou no elevador indo para o setor de fisioterapia, no 3º andar. Sempre achou que hospitais tinham cheiro de morte e tragédia, mas aquela parte do edifício era mais que deprimente, reinava um silêncio sinistro. Tudo o que via era uma enfermeira ou outra rondando pelos corredores. Avançou mancando pelo corredor, espiando as portas fechadas e os históricos clínicos empilhados em estantes. Pensou que talvez tivesse errado o andar, porque aquilo não parecia ser o setor de fisioterapia. Ao final do corredor, viu que a porta de um dos quartos estava totalmente aberta. Quarto 27. Paciente Sunny Smith. Sunny? Sério? Pensou. Um nome original, sem dúvida. Devagar espreitou, pondo a cabeça para dentro do quarto, e o que viu o deixou sem fôlego. Havia uma adolescente deitada na cama, uma série de máquinas estavam conectadas ao seu corpo miúdo e a cabeça estava toda enfaixada, quase não dava para ver seu rosto. Que raio será que aconteceu com ela? Se perguntou intrigado. Zack deu alguns passos, entrou de vez no quarto e olhou em volta. Havia girassóis frescos perto da cama de Sunny. As paredes estavam cobertas de desenhos coloridos e de fotos dos amigos e familiares dela. Sunny aparecia sorridente em todas elas, com os longos cabelos castanhos emoldurando seu rosto em formato de coração. Seus olhos azul escuros cintilavam. Será que ele a conhecia? Vendo-a nas fotos, Sunny lhe parecia muito familiar. Arregalou os olhos quando viu uma imagem dela com um uniforme de softball da sua própria escola e um taco na mão. Ok, agora ele entendia. Era bem provável que já a tivesse visto treinar. Zack continuou observando as fotos e parou em uma em particular. Nela, a garota estava pulando em cima de uma cama, de short e camiseta do Metallica. Fingia tocar uma guitarra com o cabelo esvoaçando ao redor da cabeça. Zack não conseguiu conter o riso. Era muito engraçado vê-la tentando parecer marrenta ao tocar. O Metallica era a banda favorita do Zack, o que a fez subir vários pontos em seu conceito. A julgar pelas fotografias, Sunny tinha uma vida divertida. Numa delas, vestia uma fantasia de Hermione num congresso. Em outras, aparecia participando de festivais de música eletrônica, ou com uma bela coleção de livros de fantasia e de ficção científica, com títulos como O Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes ou Divergente. Também havia fotos dela nadando com golfinhos em uma viagem ao Peru e outra com uma tatuagem na barriga. Sexy. Como ela teria se machucado? Um acidente de carro, talvez? O que quer que fosse, devia ter sido horrível.
Oi? Zack ficou petrificado ao ouvir aquela voz atrás dele. Sentiu que o rubor subia a face por ser flagrado invadindo a intimidade de outra pessoa. Virou-se e viu uma garota da sua idade junto à porta. Trazia um buquê de girassóis na mão. Era bem parecida com a Sunny e parecia triste e cansada, com olheiras profundas. O cabelo castanho estava amarrado num rabo de cavalo meio desmanchado. Zack estendeu a mão para cumprimentá-la amistosamente. Olá, O que você tá fazendo aqui? tava só dando uma olhada nas paredes. Quem é você? Eu me chamo Zack. Olha, Zack, não sei o que você está fazendo aqui, mas sugiro que saia antes que eu chame as enfermeiras. Ok, eu já tô indo. Zack foi até o balcão da enfermaria e apoiou as mãos ali para se equilibrar. Uma enfermeira de certa idade, com óculos e cabelo curto encaracolado, o olhou com compaixão. Ela pôs você pra fora, não foi? Você viu? Aham. Eu não tava fazendo nada de errado, juro. É, eu sei. Eu fiquei observando você. Foi bem desagradável. Ela não precisava fazer eu me sentir tão mal. Eu só tava dando uma olhada. É, mas ela super protege a irmã. Sunny é irmã dela, então, pensou Zack. Se a enfermeira deixar aquela informação pessoal escapar, quem sabe se dispusesse a contar mais coisas. Zack se inclinou na direção dela. Mas o que aconteceu com ela? Com a Selene, ela só precisa descansar um pouco. Fica mal-humorada quando não dorme, sabe? Mas... Não, eu tô falando da Sunny. O que houve com ela? Você sabe que eu não posso falar disso, não é? Claro. Mas apareceu no noticiário há algumas semanas. E ela vai acordar logo? É o que a gente espera. Zack olhou para a porta de Sunny e ficou com o coração apertado. Ela parecia ser uma garota bem legal. Não merecia isso. Minutos depois, Zack finalmente localizou o setor de fisioterapia, preencheu a papelada de praxe e recebeu suas muletas. No elevador, a caminho do andar principal, sentiu que estava exagerando, que dramatizava demais o seu estado, sendo que havia gente como Sunny em situações bem mais complicadas. Fechou os olhos por um momento e visualizou-a dormindo naquela cama de hospital. De fato, a situação dela é bem pior que a minha, pensou. Dois. Primeira conversa. Larry, o pai de Zack, pôs a cabeça para dentro do quarto. Chantal chegou. Ah, obrigado. Zack não tirou os olhos do laptop que tinha no colo. Estava assistindo a vídeos de beisebol no YouTube fazia horas. Passara os últimos 4 dias mergulhado na autopiedade. Os únicos momentos em que se sentia minimamente bem era quando olhava fixo para a tela, com a mente distraída. Não queria pensar em seus companheiros de equipe treinando sem ele. Ando muito patético mesmo, pensou Zack. Oi, amor. Chantal sorriu e entrou no quarto com um jeans justinho e uma camiseta azul de gola halter. Usava salto alto, como sempre. Nunca saía de casa sem os saltos. O cabelo estava solto e com umas mechas onduladas emoldurando seu rosto oval. Para decepção de Zack, usava maquiagem. Será que ela vai para algum lugar? Zack fechou o laptop. Não via Chantal desde a partida. Ela mandara mensagens de texto todos os dias para saber como ele estava. Mas só isso. Zack esperava que ela pelo menos viesse visitá-lo. Se bem que talvez não fosse razoável pensar nisso. Fazia só 2 meses que estavam namorando. Vai ver, a garota ficar um pouco assustada com o acidente. Chantal deixou a bolsa na beirada da cama e se sentou ao lado de Zack. Ele não conseguiu evitar e deu uma olhada no decote quando ela se inclinou para dar um beijo fugaz nos lábios. E aí? Como você tá? O que é que você acha? Ela acariciou o rosto dele. Desceu o olhar até a perna acidentada e Zack notou que ela estava com sombra e delineador. Zack pensou, é óbvio que ela vai para algum lugar. Tô vendo que seu humor não tá dos melhores. Vai dar uma saidinha? É que as meninas querem dar um pulo na casa do Steph. Mas se você quiser que eu fique aqui com você, eu... Não, tudo bem. Vai lá, por mim não tem problema. Certeza. Claro,
É bom você sair um pouco e se divertir. Prometo que eu vou compensar você. Beleza. Aí você é o melhor namorado do mundo. Mais tarde eu mando mensagem. Tá bom. E lá ficou ele, Zach Wilson, astro do time de beisebol, sozinho, numa tarde de sexta-feira. Sua namorada o largara pra sair com as amigas, mas não podia culpá-la por isso. Ele e Chantal não estavam levando o relacionamento muito a sério. Fizeram sexo numa festa, na noite em que se conheceram, e depois se encontraram de novo sóbrios e fizeram sexo outra vez. Se davam muito bem na cama, e isso vinha sendo suficiente para manter a relação. Zack gostava muito de Chantal, mas a relação era puramente física. Ele queria algo mais. Esperava se apaixonar por ela e não tinha certeza se era a pessoa ideal, ainda mais considerando o que acabara de acontecer. Ela não parecia ligar muito pro fato dele estar com dor e se sentia um pouco apavorado. E seus companheiros de time também não pareciam se importar muito com ele. Nem o Joshua, seu melhor amigo, se dispusera a dar uma passada para animá-lo. Zack não podia negar que aquilo o deixava um pouco triste. Seus colegas eram como seus irmãos, viveram muita coisa juntos. Derrotas arrasadoras, vitórias incríveis e trabalho duro. Mas se eles nem se tocaram que ele precisava de apoio, será que eram mesmo seus amigos? Nossa! O que foi isso? Um fantasma? A irmã mais nova de Zack, Gilly, pulou pra dentro do seu quarto fazendo garras com as mãozinhas. Zack cobriu o rosto com o travesseiro. Não! Não! Por favor! Zack adorava brincar com a Gilly. Ela era o seu ponto fraco. A menina subiu na cama e tentou arrancar o travesseiro dele. Era bem forte para uma criança de apenas 5 anos. Quando conseguiu pegar o travesseiro, ele a puxou para perto e começou a fazer cócegas em sua barriga. Gilly gritava enquanto ele brincava com ela. Não! Para, Zack! Você é muito mau! Zack morria de rir, até que sem querer ela bateu o punho na coxa machucada dele e ele a soltou com uma careta de dor. Gilly o olhou com seus enormes olhos verdes cheios de preocupação. Desculpa! Machuquei você? Não foi nada, foi sem querer. Eu tô bem. A mamãe perguntou se você já se aprontou pra ir ao Fisioterapeuta. É isso mesmo. Ela já tá no carro esperando. Ok. Me deixa jogar no seu computador, por favor. Por favor. Tá bom, mas é só pra jogar. Se você assistir algum vídeo esquisito no YouTube, eu vou ficar sabendo. Sem YouTube, prometo. Zack pensou. Como é que alguém pode resistir? Ela é encantadora. Quando entrou na UTI do hospital, Zack tentou não pensar em Sunny. Precisava passar por aquela área todos os dias para chegar ao setor de fisioterapia e nas últimas 4 vezes que olhou para aquela porta, sempre a encontrava fechada. Naquele dia, porém, estava totalmente aberta. Uma sensação estranha invadiu seu estômago quando se aproximou do quarto. Enfiou a cabeça pelo batente com receio de topar com a irmã mal-humorada que detestava visitas. Por sorte, não havia ninguém no quarto. Suspirou aliviado e deu mais um passo. Tô de olho em você, hein? Era a enfermeira que gritou para ele do balcão. Zack apoiou as muletas na parede e ergueu as mãos. Ok, só tô fazendo uma pausinha aqui. Zack colocou uma cadeira junto à porta para que a enfermeira pudesse vigiá-lo. Ele compreendia sua inquietação. Parecia que Sunny só estava dormindo e podia acordar a qualquer momento, mas obviamente não era assim. Suas lesões eram tão graves que o seu cérebro precisava se desconectar para se recuperar. Era um milagre que continuasse viva. 2 noites antes, Zack procurara notícias sobre o acidente dela na internet, pulando de um artigo a outro. O que leu era terrível. Sunny tinha ido à montanha durante uma tempestade de inverno e caído de um precipício. Sua cabeça recebera a maior parte do impacto contra o gelo. Nossa, deve ter doído muito, pensou-a olhando. Zack não tinha a menor ideia do que estava fazendo, mas, pela primeira vez em 4 dias, se sentia calmo e relaxado. Quando estava em casa procurando descobrir artigos a respeito da Sunny, leu também alguns sobre pessoas em coma. Havia um debate quanto ao nível de consciência que podiam estar. Alguns especialistas diziam que alguém em coma conseguia ouvir os sons ao seu redor, mas outros acreditavam que as pessoas ficavam totalmente inconscientes.
Porém, todos concordavam que quanto mais tempo o paciente permanecesse em coma, menor a probabilidade de acordar. Sunny dava a impressão de ser uma garota muito doce. Em todas as fotos aparecia cheia de vida e energia, sempre rodeada de amigos e familiares. No entanto, agora estava sozinho. Achou injusto. Sunny não merecia aquilo. Oi. O que ele estava fazendo? Sério mesmo que tentava falar com a Sunny? Zack baixou os olhos por um momento. Se existia alguma chance de que ela pudesse ouvi-lo, não perdia nada em tentar. Ergueu a cabeça para olhá-la. Oi, Sunny. Sou o Zack. A gente estuda na mesma escola, mas acho que a gente não se conhece. Talvez você esteja se perguntando o que eu tô fazendo aqui. A verdade é que eu não sei. Eu me sinto à vontade aqui no seu quarto, então eu vou ficar um pouco. Se você não se incomodar. Não se preocupa, eu não sou um esquisitão. Sei que isso é meio estranho, mas é que existe alguma possibilidade de você estar me ouvindo, né? Quem sabe, se eu continuar falando, você consiga acordar. O fiozinho de esperança nos olhos de Zack se desvaneceu quando ele percebeu que ela continuava imóvel. Aquilo era ridículo. Ou será que ele esperava de fato que a Sunny abrisse os olhos em razão dos seus dotes de comunicação? Não acredito. Zack se assustou ao ouvir a voz da irmã mal-humorada de Sunny. Olhou para ela e começou a levantar devagar. Ela estava de vestido verde e casaco preto e o cabelo castanho amarrado num rabo de cavalo como da última vez. Oxi, qual é o seu problema? Por acaso você é algum degenerado? Fique longe da minha irmã. Não é nada disso. Eu juro que eu não vou fazer nenhum mal pra ela. Então que merda você tá fazendo aqui? Eu só queria... Fora! Selene, o menino não quer fazer nenhum mal. A enfermeira entrou no quarto com uma bolsa de infusão intravenosa. Você conhece ele? Conheço, vem sempre aqui fazer fisioterapia. Ele é doido? Ela falou fisioterapia, não psicoterapia. Dá na mesma. É bom você se afastar da minha irmã. Tem certeza de que Sunny é sua irmã? É que vocês duas não podiam ser mais diferentes. Você mete medo nas pessoas. Não fale dela como se a conhecesse. Tem razão? Não conheço, mas adoraria conhecer. Três. Lana. A equipe inteira estava lá, com bexigas nas mãos e um cartaz enorme escrito Melhoras. Zack não conseguiu evitar um sorriso. Eles estavam ridículos ali, segurando aquelas bexigas. Com certeza devia ter sido ideia da mãe dele. Joshua lhe deu um abraço rápido. Você achou mesmo que a gente tinha te esquecido? Jura? A turma toda rodeou Zack para cumprimentá-lo e dar tapinhas nas costas. Aí, a gente sentiu sua falta no treino, cara. Era o Tyler. Media quase 1,90. Seu apelido no beisebol era Gigante. Mas o respeito que todos tinham por ele não vinha da sua altura. Tyler era um cara legal e ganhara o seu lugar na equipe. Lewis, o receptor do time, reforçou. É verdade, viu? Treinar sem você é muito chato. Ah, é? Achei que eu só contava piada ruim. Uma piada ruim é melhor que nada. Posso largar as bexigas agora? Tô sentindo a minha masculinidade indo embora pouco a pouco. Ah, masculinidade. Achei um pouco de exagero da sua parte, Joshua. Sei. Tá, já vou indo. Vai ter bebida e umas minas. A bebida eu passo, mas... Cadê a mulherada? Umas 2 horas depois, Zack estava sentado no balanço da varanda. O time e seus amigos curtiam a festa dentro da casa. Ainda bem que o pai não estava. A mãe, por sua vez, fazia o possível para que ele se sentisse melhor. É provável que ela deixasse o filho tacar fogo na casa se isso o deixasse mais feliz. Ele deu uma olhada na tela do celular, onde apareciam ele e Chantal posando na frente do campo de beisebol. Teria gostado se ela tivesse vindo. Ela adorava festas, e quando não a viu, ficou se perguntando se estava tudo bem, como se fosse possível que tudo corresse bem como antes. Não conseguiu mais evitar pensar sobre isso. Zack tinha consciência de quão ruim as coisas tinham ficado para ele.
Seu brilhante futuro se desvanecia diante dos seus olhos. Antes da contusão, sua vida era perfeita. Tinha uma bolsa esportiva quase garantida que poderia lançá-lo a uma carreira profissional. Era o seu sonho, mas agora parecia muito distante. 3 meses sem jogar era tempo demais. Embora estivesse apenas começando o último ano escolar e houvesse outros campeonatos, perderia um tempo precioso para mostrar seu talento em campo aos recrutadores das universidades. Zack observou o céu. Estava nublado. Mal dava para ver a lua. Sorriu ao pensar que refletia muito bem o seu ânimo. O silêncio reinava na rua, exceto pela música no último volume que saía da sua casa. Levou a cerveja aos lábios. Sabia que não devia beber, mas... e daí? Precisava de alguma coisa para se livrar das más vibrações. Só que, quando terminou a cerveja, nenhuma das suas preocupações tinha ido embora como esperava. Será que estava fazendo tempestade em copo d'água? Não, ele achava que não. O beisebol era sua vida, era sua paixão, sua passagem para uma vida bem-sucedida, cheia de tudo aquilo que seu coração mais desejava. Por algum motivo lembrou da Sunny. É possível que ela nunca acorde. Eu deveria ser grato por conseguir me recuperar, pensou. 2 garotas de cabelo escuro saíram cambaleando até a rua. Zack ficou assistindo em silêncio. Uma moça loira saiu atrás das 2. Ei, esperem por mim aí! Os sapatos estão me matando. Então por que você usa esses sapatos? A loira parou de repente ao perceber que tinha outra pessoa ali. Tentou descobrir de onde vinha a voz e arregalou os olhos quando viu Zack. Ele também não conseguia enxergar direito no ambiente meio escuro da varanda. A garota tirou os saltos e os atirou no meio do jardim. Ai, é você, Zack. Eu conheço você? Acho que não. Então vamos dar um jeito nisso. Se sentou ao lado dele no balanço e cruzou as pernas para massagear os pés doloridos. Tava com um vestido verde-oliva bem curto e Zack desviou o olhar antes que enxergasse algo inapropriado. A questão é que eu vim toda animada achando que a festa ia ser legal. Mas aí acabei pegando um cara no banheiro que beija mal pra caramba. Mas se ele beijava tão mal, toparia ficar com ele de novo? Ah, sei lá. Ele é bem gato. De repente eu até podia ensinar algumas coisinhas pra ele. A garota deu uma piscadela. Zack gostou do jeito do seu cabelo amarrado num rabo de cavalo, com umas mechas rebeldes e pinta de quem acabou de dar uns amassos. O rosto tinha um formato oval, suas maçãs eram pequenas e protuberantes e os olhos cinza, alucinantes. Seus lábios eram carnudos. Zack pensou, o cara que a beijou era um sortudo. E se perguntou como é que ele não tinha reparado antes naquela garota. Ela estendeu sua mão. Eu me chamo Lana. Isso mesmo. Como a namorada do super-homem. Muito prazer. E o que você está fazendo aqui fora? A festa não é pra você? Eu precisava tomar um pouco de ar. Não mente. Como assim? Você tá inventando isso. Ninguém sai de uma festa pra tomar um ar. É uma desculpa pra se afastar de alguém. Vai ver, eu dei uns beijos numa mina que beijava mal pra caramba. Essa foi boa. E aí? Nada. Você tá bem? Tô ótimo. Tem certeza? Tenho. Mas eu vou ficar melhor se eu buscar outra cerveja. Ah, tá. Espera aí que eu já volto, se quiser. Vai lá. E traz uma pra mim também. Não faz isso. Algumas cervejas mais tarde, Zack percebera que nunca dera tanta risada numa mesma noite. A garota era muito divertida. O rosto dele doía de tanto rir. Tinham perdido a noção do tempo. Estavam tão ligados um no outro que mal se deram conta de que os amigos iam saindo da casa do Zack e se despedindo. Merda. Já passou da meia-noite. Prometi a minha mãe que voltava antes das 11. Tranquilo, você só vai chegar 2 horas mais tarde, não é nada de outro mundo. Muito engraçadinho você, Zequinho. Não me chame de Zequinha. Por quê? Odeio diminutivos. Pois eu adoro. E ficamos assim. Tô indo. Tudo bem você ir sozinha? Sim. Fiz aula de defesa pessoal no verão passado. Jura? Por quê? Porque o instrutor era um gato. E também eu não moro longe daqui.
Desceram alguns degraus da escada e Zack a observou confuso, vendo a garota se enfiando no meio dos arbustos do jardim. Lana, o que você tá fazendo? Os sapatos, não posso deixar aqui. São de uma amiga. Que boa amiga que você é. Obrigada. Olha, Zequinha, foi um prazer passar essa noite com você. Mas eu preciso ir embora. Tá bom, a gente se vê, Lana. Com certeza. E cuidado com o super-homem. Lana mostrou o dedo do meio. É uma lady mesmo. Zack ficou observando a garota atravessar a rua. Ali, em pé, com as mãos enfiadas nos bolsos, imaginou como seria conversar com o Sunny. Talvez desse muita risada, como havia sido com Lana. Tinha aquela estranha sensação de que elas eram muito parecidas. Nas fotos que viu no quarto do hospital, Sunny não parecia essas garotas que fazem pose para parecer bonitas na foto. Dava a impressão de estar se divertindo muito em todas elas. Era uma das razões por que se interessava por ela. Parecia autêntica. Zack olhou o celular. Era Chantal. Por que ligava tão tarde? Oi. Oi, amor. Aconteceu alguma coisa? Como foi a festa? Quer dizer então que ela sabia da festa? Foi tudo bem. Ah, e já terminou? Parece que sim. Saudades. Também. Desculpa eu ter deixado você sozinha aquele dia. Nem foi divertido. Fiquei pensando em você o tempo inteiro. Acho que às vezes eu ligo demais para as minhas amigas. Às vezes? Bem, quase sempre. Sinto muito, Zack. Tudo bem. Posso dar um pulo aí pra te ver? Sim, é claro. Ótimo. Chego aí em 5 minutos. Perfeito. Zack desligou e voltou a entrar em casa. Que noite mais longa, pensou. E ainda não tinha terminado. Quatro. A senhora Smith. Chantal, que estava montada em Zack, rolou e se deitou ao seu lado. A respiração de Zack estava acelerada e o seu peito subia e descia rápido. Sentia o corpo relaxado e cheio de energia ao mesmo tempo. Sabia que não era ideal transar por causa da lesão, mas era muito difícil resistir. Ainda bem que Chantal tivera muito cuidado para não apoiar o seu peso na perna lesionada, e de qualquer modo não havia sido por muito tempo. A imagem dela nua em cima dele era suficiente para deixá-lo excitado. Chantal acariciou seu braço suavemente. Nossa. Né? Será que machuquei você? Acha mesmo que me machucou? Chantal sorriu. Tava linda, toda descabelada e com a face rosada. Não se deu o trabalho de se cobrir, e Zack gostava desse seu jeito. Ela se sentia à vontade com o seu corpo. Não vai se acostumando que eu faça todo o serviço, viu? Você acha que você engana quem? Você adora ficar por cima? Você me conhece bem. Ficaram se encarando nos olhos por um tempo, mergulhados em um silêncio tranquilo. Zack gostava de observar o rosto dela à meia luz. Parecia feliz. Acariciou o longo e elegante pescoço da namorada. Você é linda, Chantal. Você também não tá nada mal. Vamos fazer uma conchinha? Chantal assentiu e se aninhou lhe dando as costas. Zack a trouxe mais para perto e a abraçou por trás. O contato com a pele dela voltou a excitá-lo. Passou a língua pela sua orelha enquanto apertava o próprio corpo contra o dela. Deslizou a mão até segurar os firmes seios de Chantal. Ele sabia que era o seu ponto fraco. Ele foi beijando seu pescoço enquanto esfregava seu corpo contra o dela. Zack, a gente precisa dormir. A outra mão de Zack já foi descendo. Eu tenho ideia melhor. Tem, Zack sussurrava em seu ouvido, levantando sua perna. Tenho, Chantal. Ei, cara, que bom te ver! Ih, você voltou, cara! E aí, Zack? Sentimos muito sua falta. Todos cumprimentavam Zack no corredor da escola. Foi distribuindo apertos de mão, abraços e acenos. Tava bem. A perna já não incomodava tanto. Passar o fim de semana na cama com Chantal não tinha sido uma ideia.
O sexo é o melhor analgésico que já inventaram, pensou Zack. Ei, até que enfim você voltou! E suas muletas? No carro. Minha perna tá doendo bem menos hoje. Que bom! De repente você consegue jogar os playoffs. Faltam só 2 semanas. Eu não sei não. O médico disse que eu preciso de 3 meses pra me recuperar. 3 meses? Sério? É, sério. E se os recrutadores aparecerem quando você estiver fora? Não se preocupa, cara. Você é o melhor jogador da equipe. Se alguém merece uma bolsa, é você. Você tá bem? Tô bem. Zack. Tô bem, sim. Zack? Ambos se viraram. Era Lana. Vinha com o uniforme da escola, saia preta e camisa branca de manga comprida. As meias brancas batiam no joelho, mas a saia era mais curta. Tinha feito tranças no cabelo. Eram poucas as garotas da escola que podiam ostentar aquele visual. Joshua quase babou só de olhar. Oi! Posso falar com você um minutinho? Mas... Vai na frente, Joshua. Já já a gente conversa. Tá bom. O que foi? Ah, nada. Só queria que esse chato fosse embora. Não vou com a cara dele? Essa doeu. Ele é meu melhor amigo. Isso não deixa ele menos chato. Por que a gente nunca se viu na escola? Estamos na mesma classe de matemática, mas você sempre foi o centro das atenções. Ocupado demais pra se dignar a olhar em volta. Perdão. Tá perdoado. Um dia você me conta quem era o cara da festa que beijava tão mal? E por que você quer saber? Só curiosidade. É alguém do meu time? Olha, eu só conto se você me convidar pra sair pra comer. Você vai me fazer pagar pela informação. Com certeza. Algum problema? Sem dúvida, a garota era uma figura. 3 horas e $10 mais tarde, estavam sentados no pátio da escola. Lana devorava seu almoço. Era a primeira vez que Zack via alguém comer daquela maneira. Também era a primeira vez que não comia na cantina. Sempre se sentava com seus amigos na mesma mesa. Lana insistiu em comer na parte de fora, e ele não teve muita escolha a não ser ir com ela. Zack esperava que Chantal não os visse. Não queria que ela tirasse conclusões precipitadas. E a Chantal era mestre em tirar conclusões precipitadas. Zack enfiou várias batatinhas na boca e se recostou em um dos bancos. Que delícia. É o que todas dizem. Metido. Mas e aí? Como é que tá sua perna? Como é que você sabe desse problema na minha perna? Zack, todo mundo sabe da sua perna. É por isso que a gente foi pra sua casa, pra ver se uma boa festa ajudava você a sarar logo. Ele sentiu uma onda de calor percorrer seu peito. Lana estava ali por sentir pena dele? Todas as outras pessoas também? Você tá se sentindo melhor? Tô bem. Preciso ir. Zack! A gente se vê, Lana. Depois da aula, Zack foi ao hospital para sua sessão de fisioterapia, como de costume. Quando terminou, acabou entrando de novo no quarto de Sunny sem perceber. Seria estranho ele estar com saudade dela? Ela continuava imóvel, prostrada na cama, mas as enfermeiras tinham trocado as bandagens da sua cabeça por outras bem menores. Era um bom sinal, não? Ficou especulando se Sunny seria capaz de ter sonhos naquele estado. Zack pensou: onde será que você tá, Sunny? Precisa acordar. Zack desejava desesperadamente que ela abrisse os olhos. Queria ver aqueles olhos azuis, não apenas nas fotos. Se sentou na cadeira que havia junto à porta, como da outra vez. Estava confortável ali. Sentia que podia lhe contar todos os sentimentos que guardava dentro de si mesmo. Olá, Sunny. Sou eu, Zack. Você já sabe, o desconhecido que vem te visitar. Eu preciso falar com alguém. E sinto que escolhi você, que, aliás, não tem escolha. Mas eu pensei que talvez você esteja entediada e querendo companhia. Eu tô com medo. Se sentia bem dizendo aquilo em voz alta. Admitir que temos medo é, de certo modo, terapêutico. Eu tô com medo de perder tudo aquilo pelo qual lutei tanto a vida inteira. Eu jogo beisebol. Eu sou o astro do meu time. Eu não quero parecer convencido. É que, na real, eu jogo muito bem. Dói pra cacete. Desculpa meu palavrão, foi... A questão é
porque eu não vou poder jogar por vários meses. Se os recrutadores vierem assistir algum de nossos jogos e eu estiver no banco de reservas, eu tô perdido. Talvez você pense que eu sou um ingrato. Eu tô aqui me lamentando, me queixando da vida, enquanto você tá inconsciente, em coma. É que eu me sinto perdido. Inútil. Oi? Zack deu um pulo e ficou de pé ao ouvir aquela voz desconhecida. Viu ao lado dele uma mulher de uns 40 anos, de calça jeans e blusa branca. Usava o cabelo solto e algumas mechas castanhas emolduravam seu rosto. Sua semelhança com Sunny era evidente, a não ser pelos olhos verde escuros. Trazia uma sacola de supermercado numa mão e girassóis na outra. Você deve ser o Zachary. Sim, mas como sabe? Selene, minha filha mais velha, me falou de você. Sou Sandra, a mãe de Sunny. Ah, olá, prazer. Muito bem, Zack. Você se importaria de dizer o que faz aqui? Era amigo da Sunny? Nunca tinha visto você antes. Não era amigo dela. Eu não sei muito bem como explicar. Pois pense bem em alguma coisa antes que eu proíba você de ter acesso a esse quarto. Olha, eu venho aqui fazer fisioterapia. Um dia eu entrei no quarto de Sunny por curiosidade e desde então eu venho visitá-la sempre que passo no hospital. Estar aqui sei lá, me faz sentir melhor, menos sozinho. Eu não tenho nenhuma má intenção, Sra. Smith. Eu juro. Entendo sua preocupação, de verdade. É que eu gosto de falar com ela. E eu acho que existe alguma possibilidade de ela conseguir me ouvir. Não acha isso também? Acho que talvez exista, sim. Pelo menos é o que os médicos dizem. Ela vai voltar. Como pode ter tanta certeza? Eu sei. Simplesmente sei. Não perca as esperanças, viu? Ela é uma guerreira. Foi o que imaginei. Eu não vejo a hora de conhecê-la quando ela acordar. E você vai. Como você mesmo disse, não vamos perder as esperanças. Ela vai acordar. Tá bom? Sim. Cinco. Esperança. Um mês depois do acidente, Zack estava otimista quanto à sua recuperação. A perna já não doía tanto e ele passara dos exercícios básicos de reabilitação a outros mais complexos. O Dr. Grant tinha certeza que a sua perna iria se recuperar antes do previsto. Zack continuava visitando Sunny todos os dias. A mãe dela era muito agradável e Selene aprendera a tolerá-lo. Ainda lhe dirigia um olhar raivoso, mas não o expulsava mais do quarto. Quanto aos estudos, Zack estava preocupado com a sua próxima prova de biologia. Odiava a matéria. Sofria nessa aula quando seu celular vibrou. Olhou a tela. Era uma mensagem de Chantal. Onde você tá? Biologia? Precisamos conversar. Agora. Zack fez uma careta. Não gostava de como isso soava. Será que ela queria terminar o namoro? Sabia que aquelas palavras costumavam levar a isso. Ele mesmo já tinha usado, mas era a primeira vez que alguém as dirigia para ele. Ninguém nunca terminou com ele. Ele tinha o pacote completo, bonito segundo os padrões, loiro de olhos azuis, sarado graças ao beisebol e, claro, popular como todo atleta. Zack sempre foi alguém muito encantador para Chantal. Por que ela ia querer deixá-lo? Encontro você no estacionamento depois da aula. Algumas horas mais tarde, Zack foi até o carro. Chantal estava ali, encostada no capô de braços cruzados. Vestia um jeans escuro e uma jaqueta preta. Seu rosto tinha uma sombra de preocupação. Oi? Oi. O que foi? Temos um problema. Ok. Do que se trata? Quem é Sunny? Zack arregalou bem os olhos. Ele não esperava isso de jeito nenhum. Como Chantal ficou sabendo de Sunny? E como ele responderia aquela pergunta, aparentemente tão simples? Quem era Sunny para ele? Uma amiga? Nunca tinha sequer trocado uma palavra com ela? Tranquilo, Zack.
pensou. Ela tá internada no hospital. Você tá indo lá vê-la todos os dias. Jenny comentou com a minha mãe. Disse que você é um cara muito legal. É claro, ele tinha se esquecido que a mãe de Chantal era enfermeira também e trabalhava naquele mesmo hospital. Isso tá se complicando, pensou Zack. Você conhecia essa garota antes dela entrar em coma? Não. Então, por que você vai visitar alguém que sequer conhece? Conta a verdade, Zack. Era uma das garotas que você via antes de sair comigo? O quê? Não. Dá pra ser sincero comigo, por favor? Eu tô falando a verdade, eu conheci a garota no hospital. Conheceu? Ela tá inconsciente. Não dá pra conhecer alguém que nem sabe que você tá ali. Para de enrolar. Ei, baixe esse tom de voz. Vem cá, vamos falar disso em outro lugar. Ah, fala sério. Não vou com você a lugar nenhum. É melhor você me dizer agora mesmo quem é a garota e o que ela significa pra você. Ela é uma completa estranha pra mim. Eu vou até o quarto dela enquanto espero ser chamado pra fisioterapia. Zack não gostava de mentir, mas estava tentando evitar que ela armasse uma cena. Fala sério. Você é uma estranha pra você porque você diz o nome dela quando tá sonhando. O quê? Ontem você disse o nome dela quando eu dormi na sua casa. Eu achei que você estivesse sonhando com um dia ensolarado, algo assim. Mas agora eu sei que você estava se referindo a essa garota e eu quero saber por quê. Falei o nome dela sonhando, mas o que será que tá acontecendo comigo? Pensou Zack. Você quer saber? Pode poupar suas mentiras. Pra mim acabou. É sério que você vai terminar comigo por causa de uma garota que eu nem conheço? Vou. Jura que você vai embora assim? Naquela tarde, quando Zack terminou sua fisioterapia, foi até o quarto de Sunny, como sempre. A mãe de Sunny estava ali, de costas. Oi? Oi, Zack. Algum problema? Olhou para Sunny e logo viu que ela não tinha mais as bandagens brancas na cabeça. Uma fileira de pontos percorria sua testa e terminava na orelha direita. Tinha parte da cabeça raspada, mas o resto do cabelo caía ao lado do seu rosto. Ela estava linda. Não é nada. Eu só tô cansada. Pode falar comigo. Zack se aproximou lentamente da cama de Sunny. Era estranho como havia ficado íntimo daquela família nas últimas 2 semanas. O neurologista veio fazer uma avaliação hoje à tarde. E? Ela não tá evoluindo. E são poucas as chances de voltar a andar. Zack tentou reprimir a tristeza que o invadiu. Chegou perto de Sandra, que estava sentada, e se agachou diante dela. Pegou a sua mão. Pensei que a gente tinha combinado de não perder as esperanças, certo? Ela vai acordar. Mas o médico... Não interessa o que o médico disse. Sunny não tá melhorando, mas também não piorou. Continua lutando. Eu sei que ela continua lutando e a gente tem que se manter fortes. Por ela. Você é um anjo, Zachary. Fico feliz de você estar aqui. Acho que você talvez devesse ir pra casa descansar um pouco. Não posso. Selene tem um evento na escola e não vai poder vir no meu lugar. Preciso ficar. Mas você tá aqui há 24 horas seguidas. Eu sei, mas não tenho escolha. Eu tô bem, não se preocupe. Eu posso ficar e passar a noite. O quê? Eu não tenho nenhum compromisso. E você precisa dormir um pouco. Zack, não posso ficar me aproveitando da sua boa vontade. Isso não é se aproveitar. Eu quero ajudar. Além disso, pra mim não é nenhum incômodo ficar aqui com a Sunny. É a melhor amiga que eu tenho no momento. Tem certeza? E a sua perna? Você vai ficar confortável o suficiente na poltrona? Vou ficar bem, Sandra. Sério. Depois de alguma resistência, Sandra concordou e foi para casa. Zack ligou para os pais avisando que ia dormir na casa do Joshua. Quando chegou a hora de dormir, Zack diminuiu a intensidade das luzes e se aproximou da janela, curtindo o silêncio do quarto. A luz da lua era filtrada pelas cortinas. As afastou e olhou pela janela. A vista daquele andar era espetacular. Dava para ver a cidade inteira. Zack contemplou o céu noturno, cheio de estrelas. Como seria bom se você pudesse ver isso, Sunny,
pensou ele. Zack sentou-se no parapeito da janela. Sério, você tem que acordar. Você tá perdendo um monte de coisa. O Natal já tá aí dobrando a esquina e eu tenho certeza que você não vai querer passar aqui no hospital. Sunny, essa é a primeira noite que a gente vai passar juntos e você resolve dormir? É isso? Sei lá por que pintou esse humor ácido agora. Tomara que você não se importe. Quer ouvir uma coisa engraçada? Minha namorada me largou por sua culpa. Acredita? Você sequer falou comigo e já tá me causando problemas. Zack começou a preparar a poltrona, estendendo um cobertor e colocando outra almofada. Deitou e ficou olhando o teto. Então virou de lado, para poder ver Sunny melhor. Aqui é uma paz, não? Não me admira você não querer acordar e voltar para essa loucura do mundo. Talvez você não precise do mundo, mas o mundo precisa de você. Foi invadido por um intenso sentimento de nostalgia. Desejava desesperadamente ouvir sua risada, olhar para o infinito dos seus olhos azuis. Eu deveria dormir, mas tô sem sono. Tudo bem se eu cantar uma canção de niná pra você? Acho que eu não sei nenhuma de cor. Tentou lembrar alguma música adequada, mas não lhe veio nenhuma à mente. Então decidiu inventar uma. Zack fechou os olhos. Noite sem fim num cortejo, e eu sozinho a sonhar, sempre com esse desejo de vê-la enfim despertar. E assim espero, incansável, e não penso em desistir. Isso não rimou nem um pouco. Mas não sou cantor, sou só um cara que quer ver a garota de bata de hospital despertar e passear pela cidade. Desperte, Sunny, quero vê-la brilhar, porque já me decidi agora. Nunca vou deixar que você vá embora. Zack abriu os olhos, desejando ver Sunny acordada e rindo depois de ouvir aquela terrível tentativa de canção. Mas ela continuava ali adormecida. No entanto, algo chamou sua atenção. A luz da lua refletia em uma coisa brilhante que descia deslizando pelo rosto de Sunny. Era uma lágrima? Zack levantou dando um pulo e foi correndo até a cama. Examinou seu rosto e sim, lá estava. Uma lágrima. Jenny! Jenny, vem aqui! Que foi? O que aconteceu? Olha só. O quê? Parece que tá tudo bem. Não! Olha mais de perto. Isso é uma lágrima? Ela fez alguma coisa? Não, acho que não. Sunny, querida, você consegue me ouvir? Sunny, você me ouve? Se me ouve, aperta minha mão. O que você estava fazendo quando aconteceu isso? Eu tava cantando pra ela. E fez ela chorar? Ou você canta muito bem, ou então é um verdadeiro desastre. Eu vou chamar um neurologista. Certo. Zack, olha, eu não quero ser pessimista, tá? Mas não crie muitas expectativas. Às vezes é apenas um reflexo. Expectativa? Eu tô transbordando de expectativa e nada do que você disser vai mudar isso, Jenny. Entendi. Obrigado por me mostrar que você continua aí. E se precisar cantar pra te trazer de volta, Sunny Smith, eu canto até botar meus pulmões pra fora. O último dia de aula. Joshua estendeu os braços relaxando. Zack e ele estavam sentados nas arquibancadas no último treino antes das férias de Natal e Zack continuava só assistindo. Chantal te largou? Uma garota te largou? Nossa, eu nem achei que isso era possível. Não exagera. Zack fingiu indiferença. Não queria que o Joshua percebesse que ele estava magoado. Ficara com Chantal 3 meses. Era o seu primeiro namoro sério.
Mas o que aconteceu? Ela ficou com ciúmes de outra garota. Zack achou que essa informação já saciaria a curiosidade do amigo. Na verdade, Chantal adorava fofocas, especialmente quando circulava alguma muito boa. De repente, era uma questão de tempo para que o assunto fosse parar na boca do povo. Outra mina? Sério? Ah, com certeza foi um mal-entendido. Você não é do tipo que fica traindo. Joshua agachou e encostou a mão nos calcanhares para se alongar. Afinal, o que poderia dizer? Que Chantal rompeu comigo porque eu tô obcecado por uma menina que tá em coma no hospital? Isso teria soado muito normal, não tinha nada sinistro nessa situação. Ei! Hein? Veio aqui pra conversar? Bora! Foi mal, cara. Preciso ir. Zack observou Joshua correr para se juntar aos companheiros no aquecimento. Teve vontade de ir também e por um momento quis acreditar que a sua perna tivesse boa o suficiente para jogar. Mas não podia arriscar. Precisava ter total certeza da recuperação antes de voltar e fazer qualquer tipo de exercício. O risco era piorar o estiramento muscular e estender o tempo fora do campo. Poxa, isso que é amor de verdade. Eita! Que susto, eu não vi você chegar. Se você olhar para uma menina do jeito que olha para sua equipe, ela vai derreter nos seus braços. Zack sorriu. Ficou feliz de vê-la. Tinham saído bastante nas últimas 2 semanas e Zack gostava da amizade com ela. Lana era espontânea e ele sentia que com ela podia ser também. Mas que jeito de olhar é esse que você falou? Um olhar do tipo, por você eu faria qualquer coisa. Você é doido por beisebol, né? Sou. Zack voltou a fixar o olhar no campo. Foi invadido pela tristeza. Nunca ficara mais de 1 semana sem jogar e já estava parado há 2 meses. Surtava com a possibilidade de perder a oportunidade de uma bolsa em alguma universidade. Ficou surpreso quando Lana pegou a sua mão e apertou. Olhou para ela, que lhe dedicou um sorriso tranquilizador. Zack percebeu o quanto estava perto dela. Podia sentir a doce fragrância cítrica do seu perfume. A pele dela era muito suave. Você vai ficar bem logo, Zack. Não se preocupe, tá bom? Ok. Por que você tá me olhando desse jeito? Eu? Zack? Zack se virou e ali estava sua ex-namorada com seu uniforme de líder de torcida. Zack soltou a mão de Lana e se afastou um pouco. Queria evitar alguma cena, mas provavelmente já fosse tarde demais. Oi. Como você tá? Eu tô bem. Que bom. Achou que Chantal talvez fosse armar um barraco, mas ela mais parecia triste e um pouco decepcionada. Rompera com ele, portanto não tinha o direito de julgá-lo como se ele estivesse fazendo algo de errado. Então Chantal secou seus olhos chorosos e foi embora. Zack não deixou de notar o quanto o uniforme acentuava bem as curvas dela. Se lembrou das vezes em que haviam transado sem que ela o tirasse completamente. Sentiu uma palpitação lá embaixo. Estava habituado a uma vida sexual ativa e, desde que Chantal rompera com ele, não tinha ficado com mais ninguém. Uau! Isso aqui foi bem intenso, hein? E até que foi divertido. Chantal olhou pra você como quem contempla um amor perdido. E você olhou pra ela como se ela fosse uma vagina com pernas. Para, Lana. Você sabe que eu tenho razão. Para com isso, eu tenho cócegas. Desculpa. Ei, que tal um sorvete depois do treino pra celebrar o início das férias? Opa, beleza. Sorvete eu topo sempre, com você convidando ou Papai Noel. Essa Lana é incorrigível mesmo, pensou Zack, revirando os olhos. Depois de Lana tomar sorvete até quase explodir, Zack voltou ao hospital. Conhecia tão bem aquele lugar que seria capaz de orientar os visitantes que perambulavam perdidos pelos corredores. Já haviam passado 2 semanas desde que Sunny derramara uma lágrima com a sua canção, mas não houvera mais nenhum sinal de recuperação. Os médicos estavam convencidos de que a lágrima de Sunny fora apenas algum reflexo involuntário ou resultado de um líquido acumulado na glândula lacrimal. E isso deixou Zack muito irritado. Afinal, era tão difícil assim acreditarem que ela tentava se comunicar? Os médicos deveriam se importar mais com seus pacientes, não? Foi chegando ao quarto de Sunny e viu que a porta estava totalmente aberta. Sandra estava em cima de uma cadeira colocando luzinhas de Natal na parede.
e Selene, sentada no chão, tentava desemaranhar outros pisca-pisca. Colocaram um gorrinho de Papai Noel na cabeça de Sunny. Zack achou graça. Tô interrompendo alguma coisa? Oi, Zachary. Obrigada por vir. Você não quer ajudar? Tenta desembaraçar esses fios. Selene Smith está pedindo minha ajuda. Luzes de Natal amolecem qualquer coração. Menos falação e mais ajuda. As ordens, capitã. Odeio ele, mãe, juro. Ódio é uma palavra forte demais, querida. Especialmente no Natal. Verdade. Natal é tempo de alegria e família. Ela é o próprio Grinch. Você não é o primeiro que diz isso. Ah, pois muito bem. Os dois contra mim, é isso? Selene entregou à mãe outro conjunto de luzinhas de Natal, agora sem nós nos fios. Quando terminaram, Zack sentiu um cansaço extremo. Estavam sentados no chão, as costas apoiadas na parede. Mas aquele trabalho enfadonho rendera frutos. O quarto ficou muito bonito, cheio de luzes e enfeites de Natal pendurados pelas paredes. Que belo trabalho em equipe. Sunny ia adorar ver esse quarto assim. Ela gosta tanto do Natal. Tô esgotada e meus braços estão doendo. Zack sentia o mesmo. Tinha sido um longo dia e já era quase meia-noite. Fechou os olhos por um instante, só para descansar um pouco, mas caiu no sono. Naquela noite, sonhou com 2 grandes olhos azuis e sorrisos arrebatadores. Acorda, seu dorminhoco. O quê? O que foi? Acordei, rapaz. Mas o que foi agora? É você. Só podia ser. Você não é a primeira coisa que eu gostaria de ver ao acordar. Já passou das 10 da manhã. Levanta, seu pateta. Minha mãe trouxe um café da manhã da cantina e foi pra casa trocar de roupa. Por que vocês não me acordaram ontem? Você parecia desmaiado de sono, então minha mãe te trouxe até a poltrona. Eu também tô indo pra casa me trocar. Ela deve chegar a qualquer momento. Zack bocejou e dirigiu o olhar para Sunny. A garota não estava mais com o gorro de Papai Noel na cabeça. Seu cabelo castanho ondulado estava um pouco despenteado e espalhado em volta do rosto. Bom dia, Sunny. Ontem caí no sono enquanto a gente conversava. Suponho que agora estamos em paz. De repente, Zack lembrou que não tinha avisado os pais que iria dormir ali. Provavelmente estariam preocupados. Levantou e apalpou os bolsos procurando o celular. Jenny entrou no quarto 27 com um carrinho e as bolsas de infusão intravenosa. Bom dia, Zack. Tomei a liberdade de ligar pra sua família ontem à noite. Não precisa se preocupar. Nossa. O que seria de mim sem você, Jenny? Você quer realmente que eu responda essa pergunta? Que tal se eu agradecer com um bom café e uns pãezinhos doces? E não esquece de um pouquinho de canela, hein? Como eu poderia esquecer? Enquanto Jenny atendia sua paciente, Zack tomou o café da manhã que Sandra lhe trouxera. Não sabia por que motivo estava tão bem-humorado. Dormi no mesmo lugar que Sunny produzia esse efeito nele. Quando Jenny terminou e saiu do quarto, aproximou-se da menina. Já é quase Natal. Eu sei que não gostaria de passar aqui no hospital. Ou seja, você poderia dar um presente de Natal a todos nós e abrir esses lindos olhos. Não acha? Quando Zack virou a cabeça, viu um rapaz da sua idade, de calça jeans e camiseta branca, em pé, junto à porta. Trazia girassóis numa mão e um ursinho de pelúcia na outra. Zack sentiu o peito apertar. Quem é esse cara? Nunca o havia visto antes. Visitas só depois das 2 da tarde. Você trabalha aqui? Não, sou Zack, um amigo. E você é? Brian, o namorado da Sunny. Feliz Natal. Namorado, pensou Zack. A palavra dava voltas na sua cabeça, mas parecia que ele não conseguia processá-la totalmente. Esse tal de Brian não podia ser o namorado de Sunny. Zack não o tinha visto desde que começara a visitá-la, 2 meses antes. Sandra não mencionara nenhum namorado, nem Selene. Sentiu no peito uma ponta de ciúmes, apesar de saber que não tinha nenhum direito de ficar enciumado. Afinal, sequer tinha conversado com ela. Namorado? Mas eu nunca vi você por aqui. Eu tava ocupado. O que poderia ser mais importante que visitar sua namorada em coma? Pensou Zack,
mas não disse nada. Sei. E como ela tá? Tá bem, nem melhor nem pior. Suponho que seja uma boa notícia. Os médicos disseram se ela vai acordar? Eles ainda não sabem. Eu preciso perguntar uma coisa, enfermeira. Já volto. Menino, você tá vermelho como um pimentão, tá tudo bem? Você tem água? Valeu, Jenny. Que houve, Zack? Sunny tá bem? Ela tá bem. Sua perna tá doendo? Eu tô bem, Jenny. Só um pouco surpreso. Então tá, preciso ir. Até mais. E isso era tudo? O cara não se prestou a visitar a namorada em 2 meses e vai embora depois de 10 minutos com ela? Que raio de namoradinho é esse, Sunny? Pensou Zack irritado. E esse aí quem era? Brian, o namorado de Sunny. Ah, não se preocupa. Você é muito mais bonito e atencioso. Relaxa. Ele não tem a menor chance. Eu não sei do que você tá falando. Então por que você ficou desse jeito, garoto? Eu tô com calor, só isso. Eu preciso ir embora. Meus pais com certeza estão me esperando. A gente se vê, Jenny. Tchau, garoto. Lana apertava freneticamente os botões do PlayStation. Peraí, isso aí não vale não. Quem sabe, sabe. Zack olhava os dois enquanto jogavam e se divertiam. Lana se integrara facilmente ao seu grupo de amigos. Era engraçada, extrovertida e jogava PlayStation com eles. Estavam visivelmente encantados com ela. Era como se ela fosse mais um dos caras, só que com um rostinho bonito. Zack, o Josh tá trapaceando aqui, faz alguma coisa. Eu não sei do que você tá falando. Lana olhou furiosa antes de voltar a se concentrar no jogo. Zack se sentia super à vontade com ela, era inegável. Aproveitou para observá-la mais quando ela estava bem concentrada. Lana apertava os comandos e mordia o lábio inferior. Os cabelos soltos acariciavam seus ombros. Ela estava sentada, muito à vontade, despreocupada. Era isso que ele mais curtia nela. Sempre estava de boa consigo mesma. Zack não conseguia evitar a atração que sentia por aquela autoconfiança inata dela. Quando terminou o jogo, Lana afundou na poltrona reclamando por ter perdido. Zack então reparou em Joshua e viu que ele olhava para a garota meio abobalhado. Percebeu claramente que o amigo estava vidrado nela. Voltou a sentir aquela já familiar pontada de ciúmes. O Joshua gostando da Lana? E se fosse verdade, por que isso o incomodava? Zack disse a si mesmo que era por causa do seu lado protetor entrando em ação. Só isso. Grace, a mãe de Zack, apareceu de repente. Bom, chega de videogame, é véspera de Natal e com certeza seus pais estão esperando vocês em casa. Nossa, que horas são, Sr. Wilson? Já passou das 6. Tá brincando. A ceia de Natal é às 7 da noite. Se eu chegar tarde, minha mãe me mata. Isso não tem graça, Lana. Mas é verdade. É que minha mãe é policial, usa revólver e tudo. Quer dizer, nesse caso a piada até que tem fundo de verdade, né? Não liga pra ela não, mãe. Tá um pouco transtornada. Sério? Não tinha percebido. Eu também preciso ir. Quando foram embora, Zack foi tomar banho e se trocar para o jantar. Iriam receber a visita dos avós, 2 tias e dos primos. Zack pegou o telefone. Mensagem de Chantal. Feliz Natal, Zack. Saudades. Ficou em dúvida se respondia ou não. A verdade é que ele também sentia um pouco a falta dela. Haviam passado bastante tempo juntos, e embora a relação fosse fundamentalmente física, ele se importava com a Chantal. Feliz Natal. E foi isso. Ele nem achava que ela iria responder. Posso ir na sua casa depois do jantar? Zack ficou perplexo. Ela rompera com ele e agora queria visitá-lo? Não fazia muito sentido. Mas ficou curioso para saber o que ela queria. Se a ideia de Chantal fosse ir para a cama com ele... Bem, até que um pouco de sexo na véspera de Natal não era má ideia. Desde que Brian fizera sua aparição dias atrás, Zack tentava convencer a si mesmo que aquilo que sentia em relação a Sunny não era ciúme, que estava apenas sendo protetor. E o mesmo se aplicava a Lana e Joshua. Zack respondeu Chantal dizendo que dali a pouco confirmava e desceu as escadas. Quando entrou na sala, os avós já estavam na porta, cumprimentando seus pais. Zack sorriu
e sua avó foi correndo abraçá-lo. Meu menino. Você está mais bonito ainda que da última vez. Veja que músculos, Marshall. Você vai deixar o menino sem graça, Lilian. E aí, rapaz, como está? Ah, vô, eu tô bem. Tá tudo certo. Ele é o melhor irmão do mundo. Ah, é mesmo? Para! Adorei a decoração da casa, viu, Grace? E a árvore do jardim é linda. Obrigada, Lilian. Que bom que você gostou. Imagina, querida. E essa árvore tem um aroma delicioso. Como chama? Mãe, para de alugar minha mulher. Sem problema, querido. Vamos, Lily. Eu tenho um monte de coisa pra te contar. Zack, me leva no colo. Você pode ir andando, Dilly. Você já tá bem grandinha. Mas eu quero, Zack. Ah, tá bem. Opa! Você tá com um cheirinho bom. Obrigado, Dilly. Filho, sua família é sensacional. Verdade, pai. O jantar com os avós estava correndo muito bem. Muitas risadas e histórias sobre a infância de Zack, sobre a distensão e sobre como ele perseguia o pai quando era pequeno, onde quer que fosse. Então se fez um silêncio que parecia ser o que o seu avô vinha esperando para entrar no assunto. Filho, o que você pensa fazer? Ainda tô me recuperando. Já tá podendo jogar de novo? Na sua idade quebrei alguns ossos, mas logo depois já tava bom de novo. Às vezes os médicos exageram um pouco. Você me parece bem. Papai, por favor. O Zack já tem sido pressionado o suficiente. Ah, só tô um pouco preocupado com meu neto. Os planos dele eram beisebol e beisebol. Eu falei pra você não deixar ele se concentrar numa coisa só e veja no que deu. Marshall, Zack tá fazendo tudo o que é preciso pra se recuperar. A gente tá seguindo todas as recomendações médicas. Vai dar tudo certo. Tenho certeza. Vocês são ótimos pais. É que fico preocupado. É o último ano dele na escola. Se não jogar, quem vai recrutá-lo? E aí, o que vai acontecer com a bolsa? Vocês não acham que eu já sei disso tudo? Pouquíssimas vezes na vida ele levantara a voz para os mais velhos. E, a julgar pelas caras de espanto deles, não esperavam por isso. Eu sei o que tá em jogo. É um pensamento que me atormenta todos os dias quando eu olho pela janela e vejo meus colegas de time passando pra ir treinar. Eu sei que as portas estão sendo fechadas pra mim. Eu sei que eu tô fudido. Olha essa boca, Zachary Wilson. Eu sinto. Sinto muito, vovô. Eu sinto ter arruinado a única coisa boa que eu tinha. Filho, não é o que... Preciso tomar um pouco de ar. Eu espero que vocês aproveitem o resto do jantar. E ali estava ele de novo, no balanço da varanda, olhando as luzinhas de Natal que enfeitavam a rua. Era uma noite fresca, mas não muito, e o terno o protegia do frio. Ouvia o cantarolar que vinha das casas vizinhas. Seus amigos haviam enviado uma mensagem perguntando se ele queria sair, mas Zack achou que não seria apropriado. Natal era para ficar com a família. Era assim que ele havia sido criado e era algo que ele respeitava. Mas, depois do que acabara de acontecer, a ideia de ficar em casa com a família parecia sufocante. Não queria ouvir mais nenhum comentário sobre a sua perna ou seu futuro. Precisava de alguém que o ouvisse, alguém que lhe trouxesse um pouco de paz. Sunny? Pensou. A mãe não o levaria até o hospital quando fosse deixar os avós em casa. E como as ruas estavam cobertas de neve, tampouco lhe emprestaria o carro. Zack pensou em Chantal, mas logo balançou a cabeça. Não era alguém em quem pudesse confiar. Mas... e Lana? Sim, com ela ele podia contar. Mandou uma mensagem perguntando se podia dar um pulo na casa dele. E se surpreendeu com a rapidez da resposta dela, que aceitou o convite. Zack se sentiu mal de estar incomodando, pois provavelmente ela estava curtindo um tempo com a família. Lana morava só com a mãe. O pai saíra de casa quando ela tinha 10 anos. Então aquelas datas eram complicadas. Talvez até fosse bom ela fugir um pouco. 15 minutos mais tarde, Lana apareceu pela esquina e atravessou a rua até sua casa. Vinha com um casaco escuro e grandão e saltos prateados. Zack não entendia como ela conseguia andar na neve com aqueles sapatos.
Quando seus olhos se encontraram, Lana enrubesceu e desviou o olhar. Sentou-se no balanço. Oi, Zequinha. Já te falei que eu odeio esse apelido. E é por isso mesmo que eu continuo chamando você assim. Que sentido tem colocar um apelido se a pessoa não odeia que a chamem desse jeito? Você é bem estranha mesmo. Você não é o primeiro que diz isso. E você tem orgulho disso? Sabe o que isso diz a seu respeito? Te torna 10 vezes mais estranha. Lana se virou para olhá-lo. Zack ficou tenso. Estavam tão perto um do outro que ele podia sentir aquela fragrância cítrica do perfume dela e o frio da sua mão, que encostava de leve na dele. Então tem algum motivo para você estar aqui de novo, no Balanço dos Infortúnios. O Balanço dos Infortúnios? Pois é. Parece que esse balanço é o seu refúgio. Zack arregalou os olhos. Não tinha se dado conta disso. Lana era muito inteligente. Você vem aqui quando precisa fugir ou quando tá mal por algum motivo. Ou seja, pode se abrir, Zequinha. Não sei. Meu avô começou a comentar o quanto eu tava fudido se eu não voltasse logo a jogar beisebol. Como se eu já não soubesse disso. Então, fiquei bravo. Fez bem. Como assim? Foi uma falta de respeito. Zack, você precisa se permitir sentir as próprias emoções. Quer dizer, com certeza não foi a melhor forma de expressar pra ele como você se sente. Mas você tem o direito de reagir. E ficar bravo. E sentir todas as emoções que a sua situação atual desperta em você. Porque, sinceramente, a coisa tá bem mal pro seu lado. Acho que quando eu voltar lá pra dentro eu vou ter que pedir desculpas. Você é uma pessoa muito boa. Obrigado. Mas tem mais coisa, não tem? Uhum. O que é? Eu não sei direito como explicar. Bom, agora sim eu fiquei preocupada. Eu... Tem a ver com alguma menina? Tem. E? Tenho medo de você achar que eu sou meio maluco. Desembucha, Zack. Bem, eu conheci ela no hospital. Quer dizer, não é bem assim. Espera um pouco. Vai parecer esquisito, mas na verdade a gente nem se conhece. O nome dela é Sunny. Tá internada. Tá há 3 meses em coma. Mas como assim? Eu não a conhecia antes. Um dia eu entrei no quarto dela e, por algum motivo, continuo visitando sempre que vou às sessões de fisioterapia. Ah, você não tem nada de esquisito. É só incomum. Então, qual que é o lance com essa garota? Você quer dizer além dela estar inconsciente, não é isso? Bem, Você não tem que esconder nada. Sou sua amiga, pô. Como você já teve a oportunidade de comprovar, não sou o que chama de uma pessoa muito normal. Acredite, eu seria a última pessoa da Terra que julgaria você por alguma coisa. Eu não consigo parar de pensar nela. Eu não sei o que isso significa, mas eu sinto uma conexão com ela. E é uma coisa esquisitíssima, porque a gente nunca falou um com o outro. Mas desejo com todas as minhas forças que ela acorde. A questão é que eu simplesmente me importo muito com ela. Sou mesmo um cara esquisito e muito ridículo. Não fala isso. Você não é esquisito coisa nenhuma, Zack. Você é o cara mais doce que eu já conheci. E o que quer que você sinta por essa menina, não tem que sentir vergonha. Não? Não. Mas talvez você devesse se perguntar por que se sente desse jeito. Francamente, me parece um assunto fascinante e que merece reflexão. Agora fiquei muito curiosa. Você precisa me contar mais coisas a respeito dela. Tem certeza? Tenho! Além disso, trouxe uma coisa que vai fazer você soltar a língua. Você tá cheia de surpresas. Surpresas é o meu sobrenome. Vou pegar uns copos, tá bem? Espera. Copos? Pronto, agora é você, Zequinha. É sério, eu fico muito puto de você me chamar assim. Eu sei. Toma, bebe logo. Tudo bem. Tô esperando. Lana deu um cutucão nele de brincadeira com o cotovelo. Zack respirou fundo e começou a falar. Se sentiu bem contando a ela sua história. Nunca falara com ninguém sobre Sunny. Era agradável colocar isso pra fora.
coisa. Tô com vontade de conhecer essa garota. Eu não sei se Sandra concordaria. Zack sentiu um calafrio subindo pelas costas. Falar com Lana a respeito de Sunny era uma coisa, mas levá-la ao hospital era outra bem diferente. E era muito cedo. Ah, vai. Eu prometo que eu vou me comportar bem. Vamos ver. Lana encostou a cabeça no ombro de Zack. Feliz Natal, Zack. Feliz Natal, Lana. Então Zack olhou para o céu e rezou para que as estrelas enviassem a mensagem que lutava para sair do seu coração. Feliz Natal, Sunny, pensou Zack. Oito. A última partida. Vai, Tigres! Larry gritava tão alto que deixou Zack meio surdo. A partida nem começara e seu pai já era o mais barulhento da arquibancada. Vamos lá! Vamos lá! Aquela excitação toda não era novidade para Zack. Seus pais sempre viveram o beisebol com paixão, e por isso mesmo ele começara a jogar desde bem pequeno. E embora o filho não estivesse jogando, os pais ainda estavam totalmente envolvidos na partida. Era a última partida da temporada que a equipe de Zack jogava em casa, e contra o eterno rival deles, os Crocodilos, principal equipe de uma próspera cidade vizinha. Enquanto observava seu time se aquecer, Zack ouviu comentários desagradáveis a seu respeito vindo dos membros da equipe adversária. Ele havia sentado logo acima do banco do time visitante e teve vontade de descer lá e mandar aqueles imbecis calarem a boca, mas sabia que não podia fazer isso. Só esperava que seu time fizesse de tudo para humilhar aqueles idiotas sem noção em campo. Jogo! Vamos lá, Tigres! O problema era que depois de 19 entradas, a equipe de Zack perdia por 4-0. Larry abraçava Grace para reconfortá-la. Zack estava com as mãos na cintura, detestando cada segundo daquela sua condição de mero espectador. A vontade era estar jogando. Sentia saudade da adrenalina, da emoção, do medo de perder. Putz, queria voltar a viver tudo aquilo. Joshua era o rebatedor, e Zack rezou para que ele conseguisse um home run, ou pelo menos um simples, algo que desse aos Tigres o impulso que precisavam. O arremessador lançava bolas de fogo impossíveis de rebater. Joshua foi eliminado por um strikeout e atirou o taco no chão de pura frustração. Do banco dos Crocodilos se ouviam comentários de provocação. Perdedores! 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 Zack ficou louco da vida ao ver Joshua voltando pro banco cabisbaixo, envergonhado. Merda! Ele levantou e foi saltando pela arquibancada sem ligar para os protestos dos pais. Correu até a porta dos fundos que dava acesso ao campo e foi direto até o banco dos Tigres. Assim que apareceu, o ânimo da equipe passou da desolação para a animação. Joshua foi o primeiro a levantar e recebê-lo com um abraço de puro desespero. Meu Deus, Zack, fala que você já pode jogar. Não, ainda não. Não é possível. Sem você não tem chance. Mas que merda que deu em vocês? Seus companheiros o olharam sobressaltados. O Zack que eles conheciam se encaixava mais no perfil de líder forte e silencioso. Eu não sou o time. Nós é que somos o time. Cada um de vocês tem talento. Todos são excelentes jogadores. O que está acontecendo? Vocês não precisam de mim para ganhar. Só precisam trabalhar em equipe. Por que somos os Tigres? Hã? Porque somos fortes. E corajosos. Porque temos orgulho. E queremos ganhar tudo. Somos os Tigres, porra! Os garotos rodearam Zack e ele estendeu a mão no centro do círculo. A gente construiu essa equipe com sangue, suor e lágrimas. E temos que defendê-la. A gente que tem que protegê-la. E é o jogo que a gente sabe jogar. Ninguém segura a gente e agora vamos dar uma lição nesses babacas. Isso mesmo. Eles não vão ver a bola. Isso aí. Somos mais rápidos. Isso mesmo. Mais fortes. Vamos nessa! Vamos quebrar tudo! Com essas palavras, os meninos ergueram os braços ao mesmo tempo e entoaram o que poderia ser descrito como um grito de guerra. Os Tigres voltaram ao campo enquanto a outra equipe se preparava para rebater.
Zack acompanhava tudo. Mal conseguia respirar de tanta agitação. Foi para isso que eu nasci, pensou. Precisamos celebrar. Joshua passou o braço pelos ombros de Zack. A equipe saía do estádio de beisebol em direção ao estacionamento. Tinham conquistado uma vitória arrasadora e emocionante. Embora Zack não tivesse jogado, sentia como se tivesse. A neve de dezembro caía sobre suas cabeças enquanto eles se apressavam para chegar aos carros. Zack não tinha ido dirigindo, mas Joshua ia levá-lo para casa, pois seus pais haviam ido embora assim que os Tigres venceram. Esse é o cara! Pô, você salvou, mano! Nada, vocês só precisavam de um empurrãozinho. Ei, desculpa interromper essa broderagem, mas a gente precisa arranjar alguma coisa pra beber. Ah! Ei, fala baixo, Lois, e se o técnico ouvir? Zack bem que tinha saudade dessa camaradagem de equipe. Todos subiram na caçamba da caminhonete do Joshua. Zack também, com muito cuidado para não forçar a perna. Embora já não doesse mais, ainda faltavam 2 semanas de recuperação pela frente. Claro que viajar na caçamba de uma caminhonete não era a coisa mais segura do mundo, mas era justamente aí que ficava a graça. O vento frio de inverno açoitava a pele dos garotos e todos tremiam. Zack esfregou os braços com força para se aquecer. Louis tremia feito um condenado. Por que a gente faz sempre a mesma coisa? Tradição. E ele tinha razão. Nas últimas 3 temporadas, depois da última partida do ano, eles se prestavam a suportar o frio na caçamba de uma caminhonete. Por quê? Zack não tinha a menor ideia. Mas era assim e eles curtiam. De repente, olhou para Joshua e percebeu que ele estava ali também. Peraí, quem tá dirigindo? Lana. Você pirou, cara? Não, ué. Por quê? Merda! Ela vai matar todo mundo, Joshua! Ela disse que sabia dirigir e eu não queria perder a diversão aqui atrás. A carteira de habilitação dela é provisória. Tem que dirigir sempre acompanhada de um adulto. E se você ainda não percebeu, ela é meio pirada. Ah, mas é bem gostosa. Tá falando sério? Você botou nossa vida em risco só porque acha ela gostosa? É, até que faz algum sentido. Acho que eu vou vomitar. Não, na minha Não, se você vomitar na caminhonete, te chuto pra fora. Tô de boa. Ninguém vai jogar ninguém pra fora. Falta pouco pra chegar em casa, não vai acontecer nada. Ei, cuidado, cara, a carga aqui é preciosa. Conseguimos. Eu vou matar essa mina. Matar seria meio radical, mas grudar um chiclete no cabelo dela? É sério, seus idiotas. Deixa ela em paz. Os companheiros de time de Zack continuaram debatendo o possível castigo para Lana quando a porta do motorista foi aberta e as pernas compridas dela apareceram, se movimentando no ar. Usava botas pretas que chegavam quase até o joelho e uma camiseta vermelha bem justa, sem mangas, amarrada na cintura. Será que ela não sente frio? Se perguntou Zack. Ela se virou para olhá-los, com o cabelo solto emoldurando seu rosto em forma de coração. Seus lábios vermelhos exibiam um sorriso arrebatador. Todos ficaram encantados. E aí, meninos? Desculpem pelas curvas meio radicais, tá? Mas é tempo que eu não dirigia. Então... Não, sem problema, cara. Tá tudo bem, eu sou o Louis. Zack sacudiu a cabeça. Afinal, Louis não tinha acabado de dizer que queria matá-la? De repente esqueceu o medo que ela botara nele nos últimos 10 minutos. Zack estava um pouco bêbado. Bem, talvez mais do que um pouco. Quando o restante da equipe chegou à casa de Tyler, já tinham jogado todos os jogos que conheciam. Os garotos se espalharam pelas poltronas da sala. Uns jogavam Call of Duty, outros dançavam com umas garotas que haviam sido convidadas. Zack estava largado numa poltrona, com uma garrafa de tequila numa mão e o celular na outra. Ouviu umas risadinhas e girou a cabeça para ver. Era Lana, sentada com Joshua na poltrona ao lado dele. Ela ria enquanto Joshua sussurrava algo no pé do seu ouvido. Tinha os olhos vermelhos e parecia meio alterada. Bêbada, talvez? Joshua passava a mão pela perna dela. Lana não parecia se incomodar com aquilo. Zack apertou a garrafa que segurava na mão. Não é problema meu, pensou. Zack concentrou sua atenção no que acontecia do outro lado da sala.
Deu um gole na garrafa e curtiu a sensação da tequila descendo pela garganta. Não é problema meu, porra, pensou Zack. Outra risadinha. Zack apertou a mandíbula. É o álcool, tranquilo, Zack. Não estava aguentando mais, então voltou a olhar para a poltrona ao seu lado. Joshua estava encostado em Lana, acariciando o rosto dela suavemente. Ela não parava de rir, dando uns soluços de vez em quando. Estava bem bêbada, era evidente. E dava a impressão de que Joshua se aproveitava disso. Zack sabia que Lana não estava interessada nele. Joshua queria beijá-la e Lana estava bêbada demais para se opor. Sem saber direito o que estava fazendo, Zack se levantou de repente, deu largas passadas até a poltrona, se plantou na frente dos dois, afastou Joshua com um empurrão e segurou Lana pelos pulsos. Vambora, Lana. Me solta! Que merda é essa? Zack, o que... Você tá bêbada e precisa baixar a bola. A abraçou pela cintura para ajudá-la a andar. Lana apoiou a cabeça no ombro dele, soluçando de novo. Foram indo pro corredor, mas Joshua levantou e impediu sua passagem. Ei, peraí, que merda é essa? Eu tava falando com ela. Ela tá bêbada, Joshua. E daí? A gente tava curtindo. Não. Quem tava curtindo era você. Agora vaza. Eu só ia dar um beijinho. O que tem? Por que você tá se intrometendo? Por que você tá dando uma de imbecil, Joshua? Jura que é dar em cima da mina bêbada? Sério? Não faz seu estilo. E não faz muito seu estilo dar uma de imbecil com seu melhor amigo, não acha? Você não tá vendo que ela tá quase inconsciente? Vai, mete o pé. Ou o quê? Vai bater em mim? Achei que você não tivesse interessado nela. Não tô. Tá bom. Eu não tô mesmo. Mas eu não vou deixar você se aproveitar dela. Agora cai fora. Joshua lançou um olhar raivoso e foi embora. Joshua era seu amigo e também estava bêbado. Zack esperava que ele ligasse de manhã pedindo desculpas. Ele havia forçado a barra naquela noite. Conseguir levar a Lana até um dos quartos livres foi uma odisseia, porque ele também estava um pouco bêbado. Ela não parava de sussurrar coisas que Zack não compreendia. Quando finalmente encontrou um quarto vazio, entrou meio desajeitadamente e deixou Lana cair na cama. O quarto estava escuro e Zack acendeu o abajur da mesinha de cabeceira. Se ajoelhou ao pé da cama para tirar as botas da amiga. Voltou a ficar em pé e a observou. Lana dormia profundamente, com o cabelo esparramado pela colcha. Zack se aproximou pela beirada da cama e deu um beijo suave em sua testa. Ela se mexeu um pouco e abriu os olhos. Valeu, Zequinha. Lana fechou os olhos de novo. Ele sorriu para ela antes de se aprumar e soltar um longo suspiro. Seu pensamento se voltou para Sunny. De repente sentia que não conseguia nem respirar direito se não a visse. Zack saiu do quarto e encostou à porta. Não queria que ninguém incomodasse Lana ou algo pior. Cambaleando sutilmente, voltou à sala para pegar a garrafa de tequila. Ia precisar dela para se aquecer durante a sua pequena aventura. Zack saiu enfrentando o frio congelante da noite, fechou seu casaco e deu um gole da garrafa. De seus lábios trêmulos saía uma pequena nuvem branca produzida por sua respiração, enquanto ele erguia o olhar para o grande cartaz algumas quadras adiante. Hospital St. Mary's. Ao lado do nome havia uma cruz vermelha. O edifício se destacava das casas térreas da vizinhança. Celebrou que a casa de Tyler fosse tão perto do hospital. Zack sorriu enquanto caminhava em direção àquele que se convertera no seu lugar favorito no mundo. O fato de estar meio aturdido pela bebida aumentava sua determinação. Era a hora de acordar Sunny. (9) Pensamentos ébrios. Porra, que frio, hein? Pensou Zack enquanto tropeçava pela calçada coberta de neve. Mas isso não o impediu de seguir em frente. Bebeu outro gole da tequila e aquele líquido ardente o esquentou por dentro. Caiu bem, mas não foi o suficiente para aquecê-lo de verdade. Zack via a nuvem de vapor que se formava diante do seu rosto quando soltava o ar. Quando estava bem perto do hospital, escondeu a garrafa dentro do casaco. Sabia que o pessoal da segurança era bem rigoroso quando se tratava do acesso à UTI. Podia estar bêbado, mas não era bobo.
Se alguém percebesse que tinha bebido, não passaria da porta. Também sabia que não eram permitidas visitas de madrugada, mas torceu para que fosse Carl que estivesse de serviço. Era o segurança responsável pelo elevador. Por acaso, ele era um grande fã de beisebol e adorava bater papo com quem também fosse apaixonado pelo esporte. E isso fez deles bons amigos. Zack esperava que essa amizade o ajudasse a entrar no quarto 27. Quando atravessou as portas automáticas da entrada do hospital, sentiu aquele arzinho quente como uma bênção. Zack teve o cuidado de manter a boca fechada e de respirar sempre pelo nariz para que ninguém sentisse o bafo da bebida. Também viu que não conseguia andar muito reto, então para disfarçar, fingiu que mancava um pouco. O pessoal do hospital sabia da sua lesão na perna e iria achar aquilo natural. Zack cruzou com vários enfermeiros, médicos e pacientes sem chamar a atenção. Sentia o vidro frio da garrafa escondida encostando nas costelas, enquanto caminhava até o elevador. Rezou para que fosse o Carl que estivesse ali assim que virasse no corredor. Ei, grande homem, lá em cima no céu, me dá uma forcinha, vai? Pensou. E pelo jeito suas preces foram atendidas, porque segundos depois, Zack viu Carl sentado diante do elevador com um fone de ouvido plugado. Movia a cabeça no ritmo da música, murmurando a letra. Zack abriu um sorriso bêbado. Obrigado, grande homem, tô te devendo uma. Nunca mais vou beber desse jeito, prometo, pensou. Ainda sorrindo, Zack se aproximou do amigo. Quando Carl viu, sua expressão foi de surpresa e preocupação. Ficou em pé e tirou o fone de ouvido. E aí, mano, suave? Tá tudo bem com você? Tudo certo. É que lá fora tá um pouco frio. É, tá fácil não. Hoje o frio apertou de verdade aqui. Pois é. Mas o que tu veio fazer aqui? A perna piorou? Não, é que eu esqueci minha carteira lá em cima. Eu acho que a Jenny deve ter guardado pra mim. Tá bom, mano. Mas tu não podia esperar até amanhã cedo pra pegar? Além do mais, acho que não é a Jenny que tá de plantão hoje à noite. Tem certeza? É que ela falou que eu podia vir pegar. Jura? Que esquisito. Ela sabe que eu não posso deixar ninguém subir pra visita depois da meia-noite. É a regra. Ah, deixa disso, brother. Eu não sou visita, né? Eu sou paciente. Sei não, Zack. Se deixar você subir, posso arrumar uma treta. Mas ninguém precisa ficar sabendo. Eu não vou demorar nada. Por favor, meu brother. Eu já tô aqui mesmo. Você não vai me fazer voltar de novo amanhã, né? Tá bom. Mas 2 palitos, hein? Valeu, mano. Você é demais. Zack nem acreditava que tinha conseguido. Ficou tão feliz que começou a dar risada sozinho e até deixou escapar um soluço bem alto. Nossa, será que eu tô tão bêbado assim? Pensou. Se virou para olhar no espelho do elevador. Tava com um aspecto deplorável. Os olhos um pouco vermelhos, a pele do rosto ressecada por causa do frio e do vento. Zack se perguntou como era possível que Carl o tivesse deixado entrar. Foi pelo corredor da UTI, cambaleando até o quarto de Sunny. Sentiu um formigamento no peito. A porta estava aberta e as luzes coloridas se projetavam no chão junto à entrada. Sabia que eram as luzinhas de Natal que ele prendera com Selene e Sandra. O balcão das enfermeiras estava vazio. Provavelmente estavam dando um cochilo, já que normalmente não aparecia ninguém por ali aquelas horas. Ele era a exceção. Encostou a mão trêmula no batente para se apoiar, sem olhar para dentro. Tava com a boca seca, o pulso acelerado. Mas o que tá acontecendo comigo? Pensou, deve ser a bebida. Zack entrou no quarto. As luzinhas de Natal estavam no lugar onde ele as colocara, mas ainda havia mais enfeites em volta das fotografias grudadas na parede. E ali, no centro do quarto, estava o motivo pelo qual tinha andado até lá. Sunny Smith. Tudo ao seu redor parecia mudar sempre, mas ela continuava igual, simplesmente linda. Tinha os lábios pálidos, mas ainda um pouco rosados. A pele parecia hidratada e lustrosa, e suas delicadas mãos pousavam sobre o peito. Zack puxou uma cadeira e se sentou junto à cama. Olá, Feliz Natal. Sabe, eu não vim ver você semana passada porque eu achei que você não precisava de mim. Afinal, você já tem um namorado e tal. Eu não tô com ciúme não, viu? Bem, talvez um pouco, mas... como amigos, tá bom? Isso mesmo, como amigos. Eu fiquei com muita saudade de você, muita mesmo. Eu precisava vir. Eu tô bêbado, Sunny. Sabe por quê?
porque eu preciso te dizer uma coisa que eu não deveria dizer. É que eu preciso me abrir com você, sabe? E tem que ser agora. Ou será que eu quero dizer isso só porque eu tô bêbado? Zack tirou a garrafa de tequila do casaco e deu um gole. A deixou no chão, ao lado da cadeira, e ficou olhando Sunny. Ela estava completamente imóvel, a não ser pelo movimento do peito, subindo e descendo a cada respiração. Ah, foda-se, eu fiquei com ciúme sim, viu? Muito ciúme. É ridículo, mas fiquei enciumado por causa daquele tonto. Brian é o nome dele, né? Ah, um nome muito sem graça. Eu sou mais bonito que ele. Foi a Jenny quem disse. Não sou eu que tô dizendo, não. E ele ficou 2 meses sem vir aqui te ver. Apareceu na semana passada com a desculpa mais esfarrapada possível. Mas, cara, você não percebe, seu tonto, que a sua namorada tá em coma? Você tinha que estar aqui. Ponto final. É que... se fosse ele, eu teria ficado grudado aqui, sem sair, desde a hora do acidente. Isso é o que mais me incomoda. Esse cara é um imbecil que teve a sorte de encontrar você e nem se dá conta disso. Tô com tanto ciúme. Por favor, abre os olhos. Eu só quero ter a oportunidade de te conhecer. Mesmo que nunca chegue a gostar de mim o tanto quanto gosta do Brian. Se for feliz assim, eu também vou ser. Zack ficou em pé e segurou a mão dela. Sua pele era suave e cálida. De repente, uma lágrima rolou pelo seu rosto. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir continuar assim, Sunny. Eu fico com o coração partido. Sua voz ficou rouca e mais lágrimas começaram a brotar dos olhos. Viu as fotos na parede. As luzes de Natal refletiam nelas, dando-lhes tonalidades diferentes. Mas o sorriso de Sunny se destacava em todas. Ela parece tão feliz, tão cheia de vida, pensou Zack. Ele beijou sua mão com ternura antes de decidir sair. Era hora de ir embora. Foi até a porta limpando as lágrimas com a manga do casaco. Zack. Ele paralisou no meio do caminho. Seu coração também parecia petrificado. Era a voz de uma garota, soava doce e forte, como se tivesse sobrevivido a algo terrível. Olhou para Sunny por cima do ombro. Ela não se mexera nem 1 centímetro. Zack deu alguns passos em sua direção. Será que estava imaginando coisas? Ou realmente tinha ouvido a voz dela? Estava sendo iludido por sua mente embriagada? De qualquer modo, já não foi mais capaz de sair daquele quarto. Zack voltou para junto da cama de Sunny, sorrindo. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu não saio mais daqui. Se existe a possibilidade de você estar perto de despertar, eu quero estar aqui. Zack sentou de novo na cadeira ao lado da cama. O peito de Sunny subia e descia compassadamente com sua respiração. O movimento era tão relaxante que Zack começou a ficar com sono e sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos, tudo bem? Eu vou ficar esperando você acordar. Eu vou esperar sempre, Sunny Smith. Zack mergulhou num sono profundo. Pela primeira vez em 2 meses, dormiu tranquilo, ao lado da garota que se tornara uma obsessão em seus sonhos. Sonho luminoso. Era tudo muito brilhante. Zack precisou fechar um pouco os olhos porque a luz intensa do sol era ofuscante. Piscou várias vezes e finalmente conseguiu olhar ao redor. Estava em um dos seus lugares preferidos, o campo de beisebol. O sol era tão forte que cobria tudo ao redor com uma aura amarela. Baixou o olhar e examinou suas roupas. Estava com um uniforme de beisebol e uma luva na mão esquerda. Ergueu a vista de novo e se perguntou aonde todo mundo teria ido. O campo estava vazio e as arquibancadas também. Zack. Ele prendeu a respiração quando ouviu aquela voz doce. Olhou em volta procurando a pessoa que o chamava, mas não havia ninguém. Zack.
Girou rápido porque dessa vez a voz parecia vir logo atrás dele. Mas não havia ninguém. O que estava acontecendo? Zack notou um movimento à sua esquerda e se virou imediatamente. Viu girassóis oscilando ao vento. Percebeu que não estava mais no campo de beisebol. Arregalou os olhos ao ver uma figura em pé entre as flores. Só conseguia enxergar o seu vestido amarelo flutuando com a brisa. Zack! Olá? Ele tentou enxergar melhor, apesar da luz ofuscante do sol. Até pôs a mão como viseira para poder ver, mas não adiantou. Via apenas o cabelo castanho comprido da garota esvoaçando ao vento. Zack gritou de novo, dando um passo em direção a ela. Olá! Deu mais um passo. A garota virou de costas e começou a se afastar. Ei! Espera! Ei! Ele apertou o passo, mas parecia impossível alcançá-la. Entrou no labirinto de girassóis tentando achá-la. Quem era ela? O cérebro de Zack lhe enviou um bombardeio de respostas. Passaram diante de seus olhos vários flashes das últimas semanas. A partida, o acidente, o médico, as más notícias, seu medo, sua indignação. Mas depois vieram lembranças reconfortantes. Encontrar o quarto 27, se deslumbrar com aquela pessoa cheia de energia que aparecia nas fotos grudadas na parede, a quietude da garota prostrada na cama. Lembrou dos olhares furiosos de Selene e suas desagradáveis acusações, das amáveis palavras cheias de esperança de Sandra, das brincadeiras de Jenny. Todas as lembranças giravam em torno de uma única pessoa, Sunny. Lembrou que havia cantado, feito piadas sem graça, confessado todos os seus medos, até bêbado falou com ela. Ficou de olhos arregalados vendo a garota que fugia dele. É você! É você! É você! Zack correu atrás dela, cada vez mais rápido. Precisava ver o seu rosto, seus olhos bem abertos, vê-la se virando para encará-lo. Precisava disso tanto quanto do ar que respirava. Sunny! Pela primeira vez, ela talvez pudesse ouvi-lo e responder. Mas o que ele diria? Zack mal podia conter a emoção. A garota parou e o coração dele também. Suas mãos começaram a transpirar e o pulso dele se acelerou de tal modo que Zack chegava a ouvir o sangue latejando em seus ouvidos. Sunny estava ali, na frente dele, e Zack simplesmente não conseguia articular nenhuma palavra. Eu tô esperando há tanto tempo. A garota girou a cabeça para olhá-lo por cima do ombro. O seu cabelo castanho lhe cobria o rosto. Ele mal conseguia ver o seu nariz e os seus lábios. Esperou que ela dissesse alguma coisa. Precisava ouvir a voz dela. Por favor, fala comigo. Eu preciso saber que você realmente está aqui. Zack deu um passo adiante. Para sua surpresa, viu os lábios dela se mexerem. Sunny sorriu. E Zack prendeu a respiração. Mas de repente ela voltou a caminhar. Zack a seguiu de perto. Saíram do campo de girassóis e então tudo mudou. Estavam agora em uma montanha coberta de neve, rodeados de árvores de cujos galhos pendiam flocos de neve. Zack tremia e cruzou os braços sobre o peito para se aquecer. Sunny? Ela andava descalça pela neve gélida, coberta apenas por aquele vestido amarelo leve. Ela deve estar com frio, pensou. Quando chegaram ao alto da montanha, Sunny desapareceu. Não. Sunny! Sunny! Olhou para baixo, para o pé da montanha. Se surpreendeu ao vê-la ali. Já não estava mais com o vestido amarelo. Vestia agora casaco, gorro, luvas, tudo que era preciso para não passar frio. Mas não estava mais sozinha. Sunny estava de costas, então ele não conseguia ver direito seu rosto. Brian estava sentado diante dela. Conversavam, mas estavam longe demais e ele não conseguia ouvir sobre o que falavam. Deveria chegar mais perto? Sunny levantou e começou a andar em direção aos bosques gelados. Um tempo depois, Brian também se levantou e foi atrás dela. Então tudo mudou de novo. Zack se viu mergulhado no caos. Ouvia gritos, sirenes de ambulância e conversas pelo rádio da polícia. Estava cercado de gente, paramédicos, policiais e muitos curiosos. O que estava acontecendo? Percebeu que havia uma estrada coberta de neve que subia a montanha onde tinham estado.
Viu Sandra chorando em desespero enquanto era amparada por um paramédico. Selene, ajoelhada na neve, chorava desconsolada. Zack ficou com o coração partido. Os paramédicos carregavam uma maca. Sunny estava deitada nela. Seu corpo miúdo parecia sem vida e ela estava branca como a neve. Seu cabelo castanho estava molhado e grudento por causa do sangue. Havia sangue por toda parte. No rosto, no pescoço, no casaco. Sua mão pendia inerte para fora da maca e gotejava sangue, tingindo a neve de vermelho carmesim. A maca ficou parada ao lado de Zack, enquanto os paramédicos esperavam alguém abrir a porta da ambulância. Não aguentava vê-la daquele jeito. Então, algo frio agarrou seu pulso e apertou com muita força. Olhou para baixo e era a mão dela que o apertava. Zack! Outro apertão. Zack acordou sobressaltado com a respiração ofegante. A primeira coisa que viu foi Sunny, deitada imóvel diante dele. O sol da manhã o cegou por um momento. Fungou ao perceber que havia lágrimas em seus olhos. Sua testa e pescoço estavam molhados de suor. Havia sido apenas um sonho, mas lhe parecera muito real. Zack precisou de alguns momentos para se dar conta da realidade que o cercava. Meu Deus, o que foi isso, Sunny? Então sentiu que alguma coisa tocava seu pulso. Abaixou o olhar até seu braço e ficou perplexo. A mão de Sunny rodeava seu pulso. Zack voltou a olhar para ela. Sunny, você tá... Zack não achou as palavras. Ela o agarrava sem muita força, de modo que Zack conseguiu mover o pulso facilmente. Será que ele colocara a mão dele ali inconscientemente enquanto dormia? Mas descartou essa possibilidade ao perceber que tinha uma vermelhidão no antebraço. Sunny, você tá aí? Você me ouve? Se você consegue me ouvir, aperta minha mão, como fez no meu pulso. Eu sei que você pode. Nada. Silêncio. Nenhum sinal de movimento. Jenny! Zack se afastou da cama. A enfermeira de Sunny chegou junto à porta com a velocidade de um raio. Jenny era a única que o deixaria dormir a noite toda ao lado de Sunny. A única. Se ele ainda estava ali, isso queria dizer que Jenny também estava. Você tem muita coisa pra explicar, garoto. Eu sei, mas dá pra você examinar a Sunny antes? Eu acho que ela apertou meu pulso enquanto eu dormia. Tem certeza? Veja as marcas. Vai ver que você ficou apoiado na própria mão enquanto dormia, Zack. Ou quem sabe... Foi ela, Jenny. Eu sei. Examina, por favor. Tá bom. Jenny chegou mais perto de Sunny e executou o mesmo procedimento da última vez. Mas não houve nem sinal de movimento por parte dela. Zack esfregou a mão no rosto. Sinto muito, Zack. Mas vem cá. Você se importa de me explicar por que apareceu aqui depois da meia-noite bêbado? E por que dormiu aqui? Parece muito ruim dito dessa forma. Ah, é? Bem, mas foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Sei lá. Eu tava bêbado e fiquei com vontade de ver a Sunny. Vontade? Bom, parece que você era morrendo de vontade, né? Veio andando até aqui numa noite gelada e até enganou o crawl para poder subir. Ninguém faz isso porque simplesmente teve vontade de ver alguém. Acho que você tem razão. Você não deveria beber, Zack. É esperto o suficiente para saber disso. Eu sei. Sinto muito, Jenny. Não vai acontecer de novo. Mas, vem cá. Onde estão a Selene e a Sandra? Sandra é mãe solteira e tem outro filho para cuidar. Ele tem só 5 anos de idade. E Selene tá trabalhando nas férias para ajudar a pagar a conta do hospital. Ah, não sabia que havia outro Smith. Sim, e é uma graça. Sandra não traz o menino aqui, é claro. Não quer que ele veja a irmã nesse estado. Ele é muito agarrado na Sunny. Mas talvez fosse bom, assim a Sunny ouviria a voz do irmãozinho. Pode ser. Mas isso é uma decisão da Sandra, não nossa. Posso te perguntar uma coisa, Jenny? Claro. Tô com uma semana de papelada pendente para preencher, ou seja, sou todo ouvidos. Li umas notícias sobre o acidente da Sunny na internet. Dizem que ela estava sozinha quando caiu, mas... E se não foi bem assim?
O que você quer dizer? Será que ela subiria a montanha sozinha? Não faz sentido. Acho que você tem razão. Por que não pergunta a Selene? Zack voltou a pensar no sonho. Será que sua mente o enganara? Ou era ele que havia passado tempo demais procurando respostas na internet sobre o que havia acontecido com Sunny? Mesmo assim, tinha a sensação de que naquele momento havia se deparado com algum tipo de pista. Jenny continuou trabalhando, e Zack disse a si mesmo que deveria perguntar isso a Selene. Alguma coisa ali não estava batendo. Zack olhou para o pulso. As marcas haviam desaparecido, igual a garota do vestido amarelo do seu sonho. Sunny tentava lhe dizer alguma coisa, e o que quer que fosse, ele iria até o fim para descobrir. O namorado sinistro. Não tô preparada pra isso. Lana e Zack avançavam pelos corredores labirínticos da escola. Zack não respondeu. Continuava divagando e reclamando. Para ele, o final das férias de Natal o fizeram relembrar o tempo que havia perdido e todas as partidas que não pudera jogar. Sua perna já estava mais forte, mas não tinha muita amplitude de movimentos, ou seja, não dava a impressão de que estaria muito apta quando a temporada de primavera começasse. Sabe, eu encontrei algumas informações a respeito desse tal de Brian. Suas palavras captaram a atenção de Zack. Ele sabia que Lana era boa em investigar a internet. Podia descobrir os segredos de qualquer pessoa. Por isso, depois que Sunny lhe apertara a mão, ele pediu que Lana investigasse aquele tipinho sinistro que se dizia namorado dela. Zack parou junto ao armário de aço onde Lana guardava os livros. O que você descobriu? Dei uma olhada nas redes sociais e ele tem alguns amigos pouco recomendáveis. Como assim? Ele mantém contato com os bandidos. E 2 anos atrás foi condenado por agressão. Passou 2 meses no reformatório, já que não tinha antecedentes. Sério? Zack não esperava aquilo. Sabia que havia algo que não se encaixava com esse tal de Brian, mas não imaginava que ele tivesse cometido um delito. Agora suas suspeitas pareciam ganhar um novo sentido. Por que você quis investigar esse cara, hein? É o namorado da Sunny. Não tô acreditando. Pois é. Não faz sentido mesmo. Por que a Sunny ficaria com alguém assim? Peraí, Zack. Vai ver, o cara já aprendeu a lição dele, depois de que aprontou 2 anos atrás. Talvez até esteja mudado. A gente não sabe a história toda. Não dá pra julgar alguém assim levianamente. Lana, escuta. Na noite da última partida, eu fui visitar a Sunny e tive um sonho com o acidente dela. Brian tava lá. Mas quando eu acordei e quis saber dele, vi que na realidade ele não tava lá. Pelo menos foi o que pareceu. Então tudo isso por causa de um sonho que você teve quando ficou bêbado. Você jura, Zack? O que eu tô dizendo é que ele teve alguma coisa a ver com o que aconteceu. Mas a polícia concluiu que foi um acidente, Zack. Se houvesse algo suspeito, eles teriam investigado. Mas talvez eles não soubessem que ele tava ali. Você é incorrigível. Oi! Joshua cumprimentou Zack e cruzou o olhar rapidamente com Lana. Depois do que tinha acontecido na festa, Joshua já tinha se desculpado um monte de vezes com os dois. Mesmo assim, a situação continuava tensa. Eu preciso ir pra aula. Cara, eu já pedi desculpa pra ela. E meus pais me botaram de castigo por ter ficado bêbado. Prometi que nunca mais vou repetir. O que mais eu posso fazer? Dá mais um tempo. Você só precisa ganhar a confiança dela de novo. Zack apertou o ombro do Joshua para demonstrar seu apoio. Depois foi pro seu inferno pessoal. Biologia. Depois de passar pela fisioterapia no hospital, Zack atravessou o corredor da UTI e encontrou com Selene perto da porta do quarto de Sunny. Tava radiante. Vestia uma calça legging, camiseta verde e botas pretas que chegavam até o joelho. Tinha as maçãs do rosto vermelhas, como se acabasse de chegar do frio da rua. Zack, você tá com a cara péssima. Obrigado. Ele não teve ânimo para ficar discutindo. O Dr. Grant acabara de informar que a sua lesão na perna continuava inflamada e que ele ainda precisaria encarar mais 1 ou 2 semanas de fisioterapia. Zack queria desistir de tudo. Ele entrou no quarto de Sunny e viu que os enfeites de Natal tinham sido removidos.
As paredes estavam nuas, a não ser pelas fotos e pelas flores. Zack sentiu uma profunda nostalgia ao relembrar a primeira vez que entraram naquele quarto. Sunny permanecera igual ao longo dos meses, sempre etérea e afastada desse mundo. Se sentou ao lado dela, se recostou na cadeira e entrelaçou as mãos na nuca. Sei que eu vou me arrepender de perguntar, mas... o que tá acontecendo com você? A vida é uma merda. Sei. E você só percebeu isso agora? O que você sabe desse Brian? Não muito. Sonny começou a sair com ele quando eu fui pra universidade. Quer dizer, convivi bem pouco com os dois. Mas ela parecia gostar muito dele. Por quê? Pura curiosidade. Ele não parece estar muito presente na vida dela no momento. É um adolescente. Eu não esperava muito dele, então... não me surpreendeu. Eu também sou um adolescente. Mas você não é como a maioria dos garotos da sua idade. Você acha que a Sunny vai me achar interessante quando acordar? Pode ser. Ela tem um fraco por jogadores de beisebol. Afinal, jogou softball a vida toda. Uau! É incrível que a gente não tenha se conhecido antes. Eu sempre vejo as garotas do time. O treino delas é logo depois do nosso. Vai ver que é coisa do destino. Não vai me dizer que a fria Selene Smith acredita em destino. Não enche, Zack. Não acredito não. Mas ela sim. Ela acredita. Sunny acredita no destino e acha que o universo guia as pessoas para que se encontrem no momento certo. Zack ficou observando Sunny por alguns segundos, imaginando como seria se eles se encontrassem depois de um treino, os dois bem felizes. Será que tudo isso é coisa do destino, Sunny? Pensou. Será que estava escrito que nós dois iríamos nos encontrar no pior momento de nossas vidas? Jenny enfiou a cabeça no quarto. Zack, o Dr. Grant tá procurando você. Diz que ainda precisa preencher uns papéis. Zack saiu de seu devaneio e esperou para ver se Sunny respondia. Acabou indo embora. Talvez tivesse que esperar por toda a eternidade. Zack e sua família estavam sentados à mesa jantando e o pai tentava ser otimista. Sua mãe abriu um sorriso reconfortante e estendeu o braço pela mesa para tomar a mão do filho. Zack brincou com o garfo, enrolando o espaguete no prato, mergulhado em pensamentos. Nem tudo tá perdido, Zack. São só mais 2 semanas, meu anjo. Por favor, só parem. Zack não conseguia ignorar a preocupação na expressão dos pais. Por mais que tentassem fingir que estava indo tudo muito bem, 2 semanas não era grande coisa, mas significava que ele perderia as 2 primeiras partidas da próxima temporada. Para ele, não havia nada mais importante do que voltar a jogar com seu time e sentir sua vida entrar de novo nos eixos. Zack soltou o garfo. Parou de brincar com a comida. Afinal, não ia comer mesmo. Perder o apetite. Se levantou para sair, mas sua mãe logo reagiu. Sente-se aí, Zack. Você precisa comer. Não consigo. Sinto muito. Zack se retirou zangado. Ao chegar no quarto, se jogou de costas na cama com os braços estendidos. Então deixou que as lágrimas rolassem pelo rosto. Cobriu a boca com a mão para evitar que escapasse qualquer som, enquanto todas aquelas lágrimas brotavam do seu coração. O que havia feito para merecer tudo aquilo? Não era uma má pessoa. Mas agora não via razão sequer para continuar tentando. Sentia que se afogava na mais completa escuridão. Zack precisava de uma luz. Algo que o fizesse acreditar que as coisas iriam melhorar. Secou as lágrimas que escorriam pelo rosto e levantou, tentando recuperar o ânimo. Não estava afim de falar com ninguém. Ia cancelar a ligação. Mas parou quando viu o nome que aparecia na tela. Selene? Ela nunca ligara para ele antes. Só haviam trocado mensagens de texto. Será que aconteceu alguma coisa ruim? Pensou Zack. Atendeu com o coração cheio de ansiedade. Alô? Selene? O que aconteceu? Zack. O que foi? Sunny. Ela acordou. Sunny. Zack correu.
Esqueceu completamente da perna. Ignorou as perguntas da mãe enquanto saía de casa, não lembrou nem de pegar um casaco. Assim que passou pela varanda, sentiu o frio como se fosse um tapa na cara, mas não se alterou. E como poderia, só uma coisa lhe importava naquele momento. Sunny despertou, pensou. Sunny estava acordada. Uma parte dele ainda não conseguia acreditar. Finalmente poderia olhar em seus olhos. E na vida real, não mais apenas em fotos. Perto do hospital, seu pulso acelerou. E quando entrou no corredor da UTI, ficou petrificado. Sentia os membros frouxos, como se fossem de pano. Notava o coração batendo forte na garganta, nos ouvidos. Sonhara com aquele momento muitas vezes. Desejara tanto que Sunny melhorasse e agora que estava acontecendo sentia-se angustiado, paralisado de medo, mas não sabia bem por quê. Viu todas as enfermeiras rodeando a porta de Sunny na expectativa. Jenny notou a presença de Zack e foi até ele correndo. O abraçou bem forte. Zack! Nossa garota! Finalmente acordou! Querido, agora vai ficar tudo bem. Respira fundo. Ela tá... Como? Ela tá bem. O médico acabou de examiná-la. Vão fazer alguns exames, mas por enquanto tá respondendo bem. Respondendo bem? O que isso quer dizer? Significa que a gente precisa ter calma. Sunny ainda vai ficar mais um tempo no hospital. Jenny voltou ao balcão da enfermaria. Zack seguiu o seu conselho. Não tinha nem ideia do que estava acontecendo com ele. Viera correndo como um louco, ignorando o frio, desesperado para chegar ali. E agora, a poucos passos do quarto de Sunny, estava paralisado. Por quê? Era como se tivesse levado um choque de realidade. Tinha direito de estar ali? O que iria dizer para ela? Caminhava com passos lentos e precavidos. Ao chegar à porta, Selene saiu do quarto secando as lágrimas. O rosto dela se iluminou ao vê-lo. Zack! Venha, entre! O que foi? Tá com medo ou o quê? Medo? Não. Então entra aqui, vem conhecer minha irmã. Mamãe ficou falando de você. Falou de mim pra ela? Pensou. Zack entrou no quarto com as mãos tremendo e todo mundo parou o que estava fazendo. Sunny estava ali e seus grandes olhos azuis o encaravam enquanto se aproximava. Ao vivo eram ainda mais fascinantes. Haviam levantado um pouco a cama de Sunny, ela não estava mais totalmente na horizontal, quase podia sentar, e seu cabelo castanho emoldurava lindamente o seu rosto pálido. Sunny ficou olhando para Zack como se tentasse descobrir quem ele era. Zack a cumprimentou, erguendo timidamente a mão, meio como um pateta. Olá. Ela não disse nada. Seus olhos pousaram na mãe, que estava em pé ao lado dela, segurando sua mão. Ela ainda não tá falando. Isso deve levar um tempo. Ah. Sunny, esse é o Zack, o garoto de quem lhe falei. Oi, Sunny. Fico muito feliz de ver que você acordou. Eu vim visitá-la nesses últimos meses. Passei muito tempo aqui com sua mãe e sua irmã. Eu tenho falado bastante com você. Muito. Você lembra de alguma coisa? Sunny olhou para ele e negou com a cabeça. Ah, certo. É compreensível. Bem, eu vou deixar você com a sua família. Mais uma vez, eu fico muito feliz de ver que você está acordada. As enfermeiras e Selene ficaram encarando quando passou por elas, cheias de compaixão. Ou seria pena. Ao entrar no elevador, sentiu um enorme peso oprimindo seu peito. Ele esperava o quê, afinal? Será que ele tinha romantizado demais tudo aquilo? Esperava realmente que ela lembrasse de tudo? Que sorrisse para ele? Que ficasse contente por conhecê-lo finalmente? Zack se sentia um perfeito idiota. E talvez tivesse razão nisso, já que suas expectativas eram bem pouco realistas. Sunny não lhe devia nada. Provavelmente aquilo tudo a incomodara muito. Zack não podia culpá-la, mas mesmo assim queria que ela se lembrasse, que tivesse ficado emocionada ao vê-lo. Ficou cabisbaixo e envergonhado. Pensou, sou um palhaço mesmo.
mas não queria que os sentimentos sombrios que agora o assaltavam fossem mais intensos que a felicidade que sentia por Sunny. Zack relembrou o quanto ficara entusiasmado com a notícia de que ela havia acordado e tentou se concentrar nisso. A garota tinha um futuro brilhante pela frente, ao contrário dele. Bem, que seja assim então, Zack. Pensamentos daquele tipo não iriam ajudá-lo. Ao chegar em casa, tinha muito para contar para os pais. Estavam preocupados desde que o haviam visto sair correndo de casa. Depois de dizer a eles que tinha ido buscar algo que esquecera no hospital, Zack foi para o quarto e tentou dormir. Mas não teve jeito, não conseguia pensar em outra coisa a não ser em Sunny e nos maravilhosos olhos azuis dela. Zack deu um gole de sua Coca Light pelo canudinho. Estava sentado na arquibancada e era a primeira partida de seu time da temporada. A cantina estava arrecadando fundos naquele dia. O lucro das vendas iria para um projeto da escola, remodelar a antiga biblioteca. Algo extremamente urgente, na opinião de Zack. Era preciso promover a leitura no colégio. A metade dos alunos reprovara na prova de literatura. Como Zack sabia disso? Bem, como continuava sem poder treinar beisebol, precisava preencher de algum modo o tempo livre. E fizera isso com as redes sociais. Zack nunca ficara tão atualizado com o que acontecia na escola como naquele período. Além disso, ficou sabendo que Chantal, sua ex, já vinha saindo com outro, um jogador do time de futebol americano. Mas ele não guardava o menor rancor dela. Pelo menos ela conseguira virar a página e parara de incomodá-lo. Na verdade, quanto mais Zack pensava na última discussão dos dois a respeito de Sunny, mais convencido ficava de que ela, no fundo, só queria encontrar uma desculpa boa para deixá-lo. Chantal não era alguém que suportava as fases ruins. Ela estava no último ano, não ia querer passá-lo no quarto de Zack tentando consolá-lo. E ele aceitava isso, porque tão pouco queria passar o tempo assim, mas não tinha outra opção. De qualquer modo, ressentia-se um pouco por ela ter terminado com ele quando ele estava no seu pior momento. Bem, mas as coisas eram assim, não é? Na última semana, quando pensava em todos aqueles desacertos, se sentia empacado. Talvez estivesse deprimido, mas quem não estaria na sua situação? Não se conformava com aquela sensação de anestesiamento. Se esforçava para demonstrar algum entusiasmo enquanto torcia pela sua equipe. Estavam ganhando, e isso era muito bom. No entanto, emergira um lado seu invejoso. Estavam ganhando sem ele. Zack não confessaria a ninguém, mas secretamente queria que eles perdessem, como quase acontecera da última vez. Ele se sentia muito mal por isso, sabia o quanto o time havia se esforçado nos treinos, mereciam ir bem. Sua mãe segurou sua mão e o puxou de volta à realidade. Ei, você tá bem? Tô sim. Olhou para ela. Zack estava cansado de ver aquela preocupação em seu rosto. Queria vê-la sorrir, voltando a sentir orgulho dele. Você não tem por que nos manter distantes, Zack. Não é verdade, Larry? Pode contar com a gente. Eu sei. Ei, quer dizer que agora você não vem mais aqui ver minha irmã? Aquela mensagem de Selene o salvou de continuar a conversa com a mãe. Zack não sabia o que responder. Não sabia bem como lidar com a situação agora que Sunny despertara. Então, havia se afastado. Tinha vontade de visitá-la, mas ao mesmo tempo não queria sobrecarregá-la ou incomodá-la. A Sunny estava tentando se recuperar e ele achava que receber visitas de um estranho poderia ser uma grande dispersão. Eu não quero incomodar. Ela não se sente incomodada. Pergunta de você todos os dias. Sério? Eu pensava que ela nem lembrava mais de mim. Não sei se ela lembra ou não, mas vejo que está curiosa. Tá bem, amanhã eu passo aí. Não quis ir no mesmo dia. Podia dar a impressão que estava ansioso demais. Largou o celular e continuou assistindo à partida. Por sorte, conseguiu acalmar um pouco os pensamentos, agora que finalmente aparecia uma boa perspectiva: fazer outra visita ao quarto 27. 13. O abraço seguro. Zack nunca ficara em dúvida em relação ao que vestir até aquela manhã. Ia ver Sunny pela primeira vez desde o dia em que ela saíra do coma. Dizer que estava nervoso não refletiria bem o seu estado.
Qualquer camisa que vestisse, em minutos já estava molhada de suor nas axilas. Nunca acontecera nada igual antes. Sua irmã mais nova o observava enquanto ele experimentava outra camisa de manga comprida. Você tá bem, Zack? Tô só um pouco nervoso. Por quê? É uma longa história. Por quê? Olha, agora você tem que ficar com a mamãe, tá? Eu tô indo no hospital. Ah, é? O que rolou? Lembra daquela garota que eu comentei com vocês? Que tá internada? Finalmente acordou. Ah, que maravilha, Zack. Nossa, a mãe dela deve estar muito aliviada. Sim, todos nós estamos. Essa garota, parece que ela é especial pra você. Eu fico feliz de ver uma coisa boa acontecendo. Você precisava disso. Eu tava muito preocupada, filho. Você tá sempre preocupada comigo, mãe. Precisa parar com isso. Não é bom pra você. Você é meu filho, Zack. Eu nunca vou parar de me preocupar com você. Abraço coletivo! Gilly abraçou as pernas dos dois. Zack deu uma risada tímida e conseguiu se livrar um pouco da ansiedade que sentia. Sua mãe estava certa em se preocupar. Ele passara por maus momentos e ninguém, nem mesmo ele, tinha ideia do que fazer para melhorar a situação. Por enquanto, ver Sunny lhe dava um pouco de esperança. Sunny estava sentada na cama, mas não vestia mais aquela bata de hospital. Estava de moletom e camiseta folgada. O cabelo estava preso em um coque meio desmanchado e usava óculos de armação transparente. Estava linda. E se não fosse pelas máquinas às quais continuava conectada, ninguém acharia que acabara de despertar de 4 meses em coma. Oi? Zack entrou no quarto 27 com as palmas das mãos molhadas de suor. Ela o cumprimentou com um aceno lento. Selene já explicara que Sunny ainda teria um longo processo de recuperação, tanto dos movimentos quanto da fala. Seu corpo ficaria inativo por muito tempo e ainda demoraria um pouco para funcionar plenamente. Tá um dia lindo, não? Tentava falar com ela em tom informal, mas não estava dando muito certo. Ainda não conseguia acreditar que podia olhá-la nos olhos. Zack? Quando Sunny pronunciou seu nome, Zack sentiu o coração parar de bater por um segundo. Também notou um calor no rosto. Teria ficado vermelho? Se acalme, Zachary Wilson, disse a si mesmo. Sim, eu mesmo. A minha irmã falou de você. Sim, desculpa. Desculpa por quê? Porque eu sou um pouco esquisito. É que eu simplesmente... Você não é esquisito. Agora sim não havia dúvida. Estava ficando vermelho. O sorriso dela nas fotos, que Zack tinha gravado na memória, era bem diferente do sorriso dela ao vivo. E o deixou totalmente sem graça. Fico feliz de te ver melhor, Sunny. Eu rezei e desejei muitas vezes que você despertasse. Por quê? Você nem me conhece. Eu sei, mas... Você... Quer dizer, esse quarto... Ele virou meu conforto no pior momento da minha vida. Você tem uma energia tão forte que, de algum modo, eu fui absorvido por ela. Pensei que talvez, se eu ficasse vindo aqui e te fizesse companhia, poderia te ajudar. Sunny ficou quieta por um momento observando Zack. A intensidade de seus olhares quando se cruzavam parecia capaz de atear fogo ao quarto. Zack engoliu em seco. Como é que tá sua perna? Quem te contou sobre a minha perna? A minha irmã. Sunny arregalou os olhos. Zack notou que estava acontecendo alguma coisa, porque de repente ela parecia nervosa. Abriu a boca para dizer algo, e então ouviu alguém às suas costas limpando a garganta antes de falar. Zack viu que a postura relaxada e o sorriso de Sunny desapareceram na mesma hora. Brian passou ao lado dele e se aproximou dela com um buquê de flores. Como é que você tá, meu amorzinho? Brian deu um beijo na testa dela, mas Zack não ignorou a tensão que viu, como se Sunny tivesse medo dele. Zack olhou para ela, mas a garota afastou o olhar, parecia envergonhada. De quê? Que raio estava acontecendo? Esperou que ela lhe fizesse algum tipo de sinal, indicando seu desejo de que Zack tirasse aquele sujeito do quarto, mas foi em vão. Brian se virou em direção a Zack.
Ih, olha só, seu amiguinho do hospital voltou. Já terminou seu turno? Sim, acho que sim. A gente se vê, Sunny, certo? Certo, Zack. Quando Zack saiu do quarto, foi direto até Jenny, que estava no balcão da enfermaria, e compartilhou sua preocupação. Jenny disse que ele estava imaginando coisas e que Sunny não comentara nada que desse motivos para desconfiar de Brian. Mas ele não se convenceu. Alguma coisa não batia. Talvez Sunny tivesse medo de Brian e do que poderia fazer de terrível se ela contasse a verdade a alguém. Ou será que Zack estava paranoico? Já não sabia mais no que acreditar. Duas semanas mais tarde, Zack voltou ao hospital esperando que seu médico o liberasse para voltar a jogar beisebol. Mas um golpe duro o aguardava. Sua perna continuava inflamada e havia a possibilidade de que não pudesse mais jogar na temporada de primavera. Zack desabou. A bolsa esportiva pela qual vinha se esforçando a vida toda parecia agora uma causa perdida. Qual recrutador de universidade correria o risco de contratar um jogador lesionado sem nunca tê-lo visto jogar? Arrasado, Zack foi andando pelo corredor, com a visão turvada pelas grossas lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Rolavam tão rápido que ele nem se dava ao trabalho de secá-las. Então avistou uma figura ao longe e percebeu que era Sunny, numa cadeira de rodas. Era tarde demais para disfarçar o choro e esconder aquele seu estado lastimável. Meu Deus, que dia de merda. Sunny foi indo até ele. Zack? O que houve? Nada. Tudo bem. Ela viu que Zack mentia e fez uma coisa que o surpreendeu. Estendeu os braços para lhe dar um abraço. Zack hesitou porque sabia que iria cair no choro nos ombros dela assim que fosse envolvido em seus braços. Mas não podia fugir de Sunny assim, sem mais nem menos. Se inclinou para abraçá-la. Envolvido por aquele abraço caloroso, se sentiu vulnerável, mas ainda assim reconfortado para deixar que seus sentimentos fluíssem. Sunny acariciou sua nuca enquanto ele soluçava. Vai ficar tudo bem. A confiança serena que emanava de sua voz o levou a acreditar em suas palavras. Mais cedo ou mais tarde, tudo ficaria bem. A única coisa que lhe pareceu importante naquele momento era que a pessoa com a qual desejara falar por tanto tempo estava ali agora, em seus braços. Zack fechou os olhos e então a doce voz de Sunny entoou uma melodia familiar. Noite sem fim num cortejo, e eu sozinha a sonhar, sempre com esse desejo de vê-la enfim despertar. Zack ficou sem fôlego. Era a canção que ele havia cantado na noite em que os olhos dela deixaram escapar uma lágrima. Zack se aprumou, se soltando do abraço para poder olhá-la nos olhos. Sunny? Zack, Sunny pôs a mão no rosto dele. Eu lembro de tudo. De tudo a seu respeito. XIV. A garota que despertou. Quando Sunny Smith era menina, todo mundo elogiava sua excelente memória. Alguns dos seus professores até chegaram a afirmar que poderia ser superdotada, e ela sempre tirava as melhores notas. Até fizeram Sunny pular o 3º ano do ensino fundamental e ir direto para o 4º. Por isso talvez conseguisse se lembrar de tudo que o garoto loiro diante dela havia dito enquanto estiver inconsciente. A voz dele chegava de muito longe, difusa, como um sonho distante, mas Sunny conseguia ouvi-lo e a mantinha ancorada a este mundo. Quando Sunny sentia que a escuridão a arrastava, ameaçando afogá-la, concentrava-se nas vozes de sua mãe, de Selene e de Zack, como quem se agarra à própria vida. Sunny se sentia muito mal por ter mentido, dizendo a ele que não se lembrava. Mas é que ela não queria virar um outro obstáculo na vida dele. Zack já tinha problemas suficientes. E claro, também havia ele, Brian. Sunny sentiu um calafrio ao pensar nele, apesar de não saber exatamente por quê. No entanto, não podia mais continuar ocultando a verdade, e menos ainda agora, depois de Zack ter chorado em seus braços e aberto toda a sua alma. Ele precisava desesperadamente de alguém que fosse seu amigo, e ela não podia negar isso a ele. Zack parecia perplexo quando ela se abriu de volta. Tudo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim.
Por que você não me contou isso antes? Desculpa, eu sei que é desconcertante. Sunny não queria dar mais explicações, pois isso implicava trazer à tona algo que ela tinha pavor de admitir. Portanto, esperava que Zack não a pressionasse. Ficou observando, esperando que ele dissesse mais alguma coisa. Achava muito estranho ter diante dela a voz que ela ouvira durante tanto tempo. Sabia da existência de Zack. Ambos frequentavam a mesma escola, mas agora que o via mais de perto, percebia como era bonito. E tinha um cheiro maravilhoso. Perguntou a si mesma por que ele teria escolhido passar tanto tempo com ela, em vez de com os seus colegas de time ou com as garotas que fossem capazes, literalmente, de falar com ele. Era evidente que ele vivia um mau momento e ela queria ajudá-lo como ele a ajudou. Você quer entrar? Sim. Eu não gosto muito da ideia de ficar no corredor aos prantos. Entraram no quarto 27 e Sunny parou diante da cama. Olhou para Zack e enrubesceu. Daria pra você me ajudar a subir na cama? É claro. Zack segurou Sunny pelo braço para ajudá-la a levantar da cadeira de rodas. Então ela se sentou no colchão e ele a ajudou a erguer as pernas e colocá-las na cama. Obrigada. De nada. Então, como é que você tá? Cada vez melhor. Eu só preciso reaprender a fazer um monte de coisas. Você tem tempo e tem muita gente maravilhosa ao seu lado. Basta ver essas fotos aqui. É, com certeza. Você sentiu medo? Quer dizer, enquanto você estava em coma? Era tranquilo, mas também, de certo modo, assustador. Teria sido muito fácil só me deixar levar, arrastada pela escuridão. Eu quase fiz isso. Mas aí eu ouvi a minha mãe, a Selene e você. Sinto muito. Por que você se desculpa? Porque sim. Eu invadi sua vida quando você não podia fazer nada pra evitar isso. Zack, para com isso. Eu não consigo, Sunny. Eu converti esse quarto em um lugar pra me desafogar. Em um lugar onde eu vinha tomar fôlego quando eu não conseguia lidar com as coisas. E tudo isso sem o seu consentimento. Esse espaço era pra você se recuperar e eu invadi com os meus motivos egoístas. Mas você me ajudou, Zack. Não foi como se só tivesse servido pra você. Eu conseguia te ouvir. É, mas e se você quisesse que eu a deixasse em paz? Você não tinha como dizer isso e eu não tinha o direito de ignorar esse fato. Por favor, eu só quero que me deixe dizer que eu sinto muito por isso. Tá certo. Eu aceito suas desculpas. Obrigado. Você ficava sentado aqui pra falar comigo? Sim. Nunca deixei de acreditar. Acreditar no quê? Que algum dia você iria acordar. Todo mundo dizia que era difícil isso acontecer. Mas você tinha fé. Ela estendeu o braço para segurar sua mão. Se produziu um silêncio carregado de emoção e Sunny olhou bem nos olhos de Zack. Embora o olhar dele fosse doce e amável, era inegável que saltavam faíscas entre os dois. Então Sunny parou de repente. Ela tinha um namorado. Sunny, talvez ache loucura, mas eu tive um sonho sobre o seu acidente. Sobre o que exatamente? É difícil explicar, mas eu preciso perguntar. Você estava sozinha quando caiu? Sim, eu tava sozinha. Tem certeza? Veja bem, Sunny. Se alguém tentou machucar você... Preciso descansar. Você pode ir, por favor? Sunny ficou arrasada quando viu a tristeza que se instalou no olhar de Zack. Não tinha intenção de magoá-lo e não queria que ele fosse embora, mas ficou aflita. Seu pulso acelerara muito nos últimos minutos. Tá bom, eu vou. Gostei muito de te ver, Sunny. Zack levantou e a olhou uma última vez antes de sair do quarto. Sunny recuperou finalmente o fôlego e colocou a mão no peito. Não compreendia por que pensar no acidente a fazia se sentir daquele jeito, ansiosa, em pânico, petrificada. Provavelmente era por causa do trauma, mas pressentia que tinha algo a mais. Era como se uma peça do quebra-cabeça da sua memória tivesse sido bloqueada e agora lutasse para reaparecer. Lar doce lar.
Selene estava exultante quando chegaram na casa de 2 andares onde moravam, na rua principal da cidade. Sunny entrou com cautela. Sua mobilidade havia melhorado muito nas últimas 2 semanas e por isso, finalmente, ela recebera a alta. Olhou em volta, segurando lágrimas de felicidade. Estava em casa. A visão daquelas paredes cor salmão, o cheiro de madeira antiga dos móveis dos quais sua mãe era incapaz de se desfazer e o som da criançada do bairro brincando na calçada. Tudo isso a envolveu assim que pôs os pés em casa. Era um milagre estar ali, em pé. A mãe a abraçou e lhe deu um beijo na testa. Finalmente em casa, meu anjo. Sandra sorria entre as lágrimas. Sunny subiu até seu quarto, que encontrou exatamente do jeito que o deixara meses antes. Ao se sentar na cama, percebeu que os lençóis tinham acabado de ser trocados e ficou agradecida ao imaginar a mãe os trocando, cheia de expectativa com a volta da filha para casa. As paredes do seu quarto, como as do hospital, estavam cheias de fotografias. Para ela, ver sua vida exposta dessa maneira, diante dos seus olhos, tinha algo de terapêutico. Era uma recordação constante de todos os momentos nos quais havia sido feliz. Especialmente quando não estava nos seus melhores dias. Enquanto olhava as fotos, uma delas chamou sua atenção. Ali estavam ela e Brian, posando na montanha onde ela se acidentara. Aquela foto não era do mesmo dia, mas lhe permitiu lembrar que Brian a levara ali antes, para que apreciasse aquela vista maravilhosa. Desgrudou a foto da parede para poder examiná-la mais de perto. Seu coração ficou apertado, porque toda vez que tentava relembrar os detalhes daquele fatídico dia, era invadida por um sentimento de estar sendo traída, como se alguém tivesse feito algo inimaginável e a tivesse empurrado. Sunny fechou os olhos e se esforçou para apagar aquele sentimento. Não, ela tinha escorregado. Não havia mais ninguém ali com ela. Aquela encosta da montanha era um lugar secreto, nem a Selene sabia dele. Mas Brian, sim. Ele conhecia o lugar. Aquela foto provava isso. Não, ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas, pensou. Sunny se sentiu mal quando reparou no agasalho vermelho que Brian usava na foto, porque muito vagamente lembrou de um clarão daquela mesma cor que ela viu um momento antes de cair. Não. Eu tô ficando doida. Não é possível. Alô? Oi, já tá em casa? Tá tudo bem? Sim, acabei de chegar. Brian havia ligado bem naquela hora, como se adivinhasse que ela estava pensando nele. Desde que acordara aquele dia, Sunny se sentia estranha e ressabiada com o namorado, e aquela sensação só vinha aumentando. Que bom. Eu acho que eu vou aí pra ver como é que você tá. Sunny, desliga! Agora mesmo! Sunny, alô? O que foi? O que tá acontecendo? A polícia tá aqui! O garoto que voltou a jogar. É real. Tá acontecendo mesmo. Não tô imaginando. Pensou Zack enquanto admirava a imagem que tinha diante dele. O campo de beisebol. Quando pisou no gramado, ficou emocionado. E seus olhos se encheram de lágrimas. Zack estava finalmente em casa. Havia esperado e trabalhado vários meses para chegar àquele lugar, enfrentado todos os contratempos e agora estava de volta. Dias antes, o médico lhe dera alta. A inflamação diminuíra bem e sua amplitude de movimentos havia melhorado muito. Zack não podia estar mais contente nem mais assustado. Será que aquele longo período de inatividade teria afetado seu rendimento? Seria capaz de jogar no mesmo nível de antes? Teria a oportunidade de conseguir uma bolsa com a temporada já tão avançada? Afastou as dúvidas da mente, pois naquele momento o que precisava fazer era treinar. Se ajoelhou e passou os dedos pela terra da base de lançamento para acolher um punhado. Sentiu muita saudade daquele lugar, daquela sensação de pertencimento mais do que qualquer outra coisa no mundo. Tá rezando por nós, Wilson? Zack se virou e viu Joshua e os outros companheiros de time.
ficou em pé sorridente. Joshua arremessou uma bola e ele quase não teve tempo para pegá-la. Oh, bem-vindo, irmão! Zack chegou perto deles com um grande sorriso e todos o receberam com um forte abraço coletivo. Fechou os olhos. O sol aquecia sua nuca. Seus amigos o soltaram e começaram a animá-lo. De repente, se juntaram para levá-lo carregado até o banco. Zack nunca esqueceria aquele momento em toda a sua vida. O público foi à loucura quando ele se aproximou da área do rebatedor. Apesar de soprar uma brisa fresca, Zack suava muito. Era o seu grande retorno e todo mundo estava ali para apoiá-lo. Quando se posicionou na base e adotou sua postura de batedor, olhou a multidão e relembrou da última vez que tinha jogado. Já estava nervoso, mas agora começava a pensar na possibilidade de sofrer outra lesão, e isso não ajudava em nada. Zack localizou os pais na arquibancada, que o cumprimentavam com rostos resplandecentes de orgulho. Também viu Lana. Ela viera com uma mão gigante de espuma onde estava escrito "Vamos, Tigres!". Mas a pessoa que ele esperava que estivesse ali se sentou mais perto da grade que separava o campo do público. Sunny. Ela sorriu para ele e alguma coisa se iluminou por dentro de Zack na mesma hora. Sentia que se acalmava e ficava mais concentrado. Selene estava ao lado de Sunny, olhando o celular, é claro. Sunny ergueu os polegares em sinal de positivo e ele conseguiu ler os lábios dela dizendo "Você consegue". Zack respirou fundo e sinalizou que estava pronto. O arremessador mandou uma bola rápida no centro. Strike 1. Merda! O lançamento seguinte foi outra bola rápida, mas agora alta e para dentro. Zack manteve sua postura. O placar era 1-1. Os jardineiros se movimentaram um pouco quando o arremessador preparou de novo o braço. Ia arremessar uma bola com mudança de velocidade e Zack estava batendo com atraso. Strike 2. Ficou com o rosto ardendo de vergonha. Será que perdera todas as habilidades que batalhara tanto tempo para desenvolver? Talvez não merecesse os cumprimentos com os quais havia sido recebido? Não conseguia entrar no jogo. Estava se afogando em negatividade, dúvida e medo. O arremesso seguinte foi outra bola rápida como um raio. Strike 3. Zack estava fora. Voltou cabisbaixo, envergonhado para o banco. Seu time tentou animá-lo, dizendo que estava tudo bem, que ele estava só um pouco enferrujado. Conforme fosse jogando, melhoraria. Mas não conseguia se livrar daquela sensação. Se sentia arrasado. Sua segunda chance não foi melhor. Até rebateu a bola, mas a mandou de volta ao arremessador, resultando em um out. Quando voltou furioso ao banco da equipe, seus companheiros abriram espaço. Ao ver Sunny em pé do outro lado da grade, junto ao banco, se acalmou. Oi? Oi. Desculpa te chamar pra me ver falhar desse jeito. Zack. Você tá preocupado demais, tá na cara. Você tá muito tenso. Pelo menos tá curtindo jogar? Não. Então, o problema é esse. Relaxa e se deixa levar. Tenta se divertir. Prometa que vai se soltar jogando. Zachary Wilson. Sunny passou o dedo mindinho pelo alambrado. Ele achou encantador o gesto de fazê-lo prometer enlaçando os mindinhos e sorriu. Obrigado. Eu precisava disso. Tamo junto. Quando Sunny se afastou, na mente de Zack ficou gravado o sorriso dela. E aquele rosário de pensamentos negativos desapareceu na mesma hora. Quando chegou sua terceira vez, o público ficou em silêncio e ele não alimentava muitas esperanças. Depois de 2 strikes, pouco importava se houvesse um terceiro. Zack se permitiu relaxar e curtir a sensação de segurar o taco nas mãos, de ver a expressão de concentração do arremessador e o sol queimando seus braços nus. Fez o que havia prometido a Sunny. Curtiu o fato de estar jogando beisebol. Zack rebateu com atraso 2 curvas rápidas e quando a bola seguinte se aproximou a toda velocidade, soltou o ar e bateu no momento certo. O estalido sonoro do seu taco acertando a bola ressoou por todo o campo e enquanto corria para a primeira base, percebeu que a bola tinha saído do estádio. Yeah, home run! O locutor gritou a jogada pelos alto-falantes
E Zack passou pelas demais bases dando risada. Havia funcionado. Zack ergueu os braços ao se aproximar da base do home, onde sua equipe o aguardava, já celebrando. Outro momento que ele iria lembrar para sempre. No final da partida, os Tigres conseguiram a vitória e a torcida invadiu o gramado para dar parabéns ao time. Zack correu até sua mãe, que chorava de felicidade, e o abraçou. Você é incrível, meu menino. Boa, garoto! Quando soltaram, Zack se aproximou da garota do sorriso doce. A garota que havia sido sua companheira dos momentos difíceis. E que, alguns minutos antes, lhe dissera o que ele precisava ouvir. Você cumpriu sua promessa. Cumpri! Você quer sair comigo, Sunny? Foi mal, falei sem pensar. Sim. Gostaria? Bem, então vamos nessa. O quê? Mas já? Eu acho que eu não consigo mais esperar. Zack colocou seu casaco nos ombros de Sunny. A temperatura havia caído 10 graus e, embora ela vestisse uma malha, tremia de frio. Bem, acho que não foi uma boa ideia. É perfeito, Zack. Olha só que vista linda. Sunny apontou para o pôr do sol, que pintara o céu de cor de rosa e laranja, bem além do campo de beisebol. E tinha razão. Era espetacular. Zack teve a ideia de invadir o estádio para fazer um piquenique no gramado, fora da quadra. Achou que seria romântico, porque Sunny jogava softball e ele acabava de se reencontrar com o esporte que era sua paixão. Lana o ajudou a juntar tudo o que era necessário: uma toalha, sanduíches e chocolate quente. Mas Zack não levara em conta o frio que podia fazer naquela época do ano depois que o sol se punha. Sunny não parecia nem um pouco incomodada com isso. Se sentia muito bem ali com Zack. Ele olhou para ela, a luz alaranjada do pôr do sol iluminava seu rosto. Ficaram alguns instantes em silêncio, mas Zack não poderia estar mais à vontade, pois estava no seu lugar favorito, com a sua pessoa favorita. Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava perfeito na sua vida. Você é linda. Obrigada. Você também não tá nada mal, senhor Home Run. Será que ela estava gostando dele? Zack sentia algo diferente e agradável no estômago quando ela o fitava com aqueles olhos azuis. Senhor Home Run? Gostei. Eu sei. Obrigado pelo apoio mais cedo. Eu tava desesperado olhando as árvores. Isso não me deixava ver o bosque. Você tava bem. Só precisava que alguém o lembrasse disso. Como você tá se sentindo? Ótimo. É uma sensação incrível estar de volta. Eu acho que eu tô cheio de adrenalina. Nesse momento, eu tô nas nuvens e sem preocupação. Nem a história da bolsa me abala. O que quer que aconteça, quando for a hora, eu vou ver o que fazer. Zack a olhou e percebeu que o seu rosto estava perto demais do dela. Isso o deixou nervoso. Então virou pra frente. E você? Você que tá tentando digerir tudo o que aconteceu com o Brian? Eu gostaria de deixar tudo isso pra trás, mas não é fácil. Eu e o Brian não éramos felizes antes do acidente. Mas isso não é desculpa pra o que ele fez. Sinto muito pelo que aconteceu. Zack se voltou pra ela e a abraçou. Tinha cheiro de chocolate quente e flores. Eu sei que sente. A verdade sobre o acidente viera à tona uns dias antes. Uma turista havia visto no noticiário que uma garota saíra do coma após uma queda. Então decidiu chamar a polícia para denunciar que havia presenciado uma briga entre aquela garota e um rapaz no alto da montanha. Não havia visto a queda, mas aquela informação foi suficiente para a polícia interrogar Brian, que acabou abrindo o jogo. A culpa o corroía. Declarou que não tivera a intenção de empurrá-la, que estavam discutindo e que a coisa saíra do controle. Zack se perdeu nos olhos de Sunny por um segundo. E depois baixou o olhar até os lábios dela. Queria beijá-la. E o sentimento provavelmente era mútuo, porque enquanto ele aproximava seu rosto lentamente, ela fazia o mesmo. Seus lábios se tocaram e Zack sentiu o corpo relaxar. Foi um beijo cheio de ternura
mas também de paixão. Zack nunca sentira nada igual antes. Tomou o rosto dela entre as mãos e se beijaram mais. Zack sentia que poderia passar a eternidade a beijando. Era tudo o que queria e era perfeito. Sunny se afastou um segundo para tomar ar. Zack apoiou a testa na dela. Gosto muito de você, Sunny Smith. Também gosto muito de você, Zack. XVI. O arco-íris depois da tempestade. Zack abriu caminho entre as pessoas e se dirigiu ao palco. Era o dia de sua formatura e ele ficara encarregado de fazer um discurso depois do orador da turma. Zack nunca gostou muito desse tipo de coisa, mas quando seu treinador lhe pediu, ele aceitou. Só que agora estava meio arrependido. Sim, Zack vivera um inferno e sua história era inspiradora, como seu treinador havia dito, mas contá-la diante de toda a escola não era pouca coisa. Uma voz interior, porém, sussurrava: você consegue sobreviver a qualquer coisa. Era o auge do verão e fazia um calor terrível. Gotas de suor escorriam por suas têmporas. Zack olhou para a plateia e viu os rostos de todos os seus companheiros de equipe e o de Lana, na lateral do auditório ao ar livre, reservada aos alunos. Viu seus pais e avós e Sunny com Selene na área designada às famílias. Sunny levantou os polegares fazendo um sinal de joinha e sorriu. Ele tentou se imaginar dentro do quarto 27, onde podia dizer as coisas que nunca imaginara que diria em voz alta algum dia. Antes de conhecer Sunny, Zack não gostava de expressar suas emoções ou de se mostrar vulnerável. Agora isso havia mudado. Concluíra que reprimir seus sentimentos lhe fazia mais mal do que vivê-los plenamente. De pé no palco, respirou fundo e começou a falar no microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Zachary Wilson. Eu sou o capitão do time de beisebol dos Tigres. Vai, Tigres! Vamos, vai, Tigres, vai! Vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui depois do magnífico discurso de Jéssica, a oradora da turma. Mas na real, eu tô aqui para lembrar vocês que a vida pode ser uma merda. Ela nem sempre será perfeita nem bonita, e tudo bem. Agora que vocês estão se formando e começando uma nova etapa de suas vidas, vão tropeçar e cometer erros. Haverá lágrimas e dor, e muitas coisas vão levar a reflexões que nos farão amadurecer. Mas vocês ficarão bem. Como todos sabem, sofri uma lesão no início desse ano e isso abalou os alicerces de tudo que havia construído e de tudo que eu acreditava. Eu cheguei ao fundo do poço, mas acredito que essa experiência me tornou uma pessoa melhor. Eu aprendi com isso. Tive a oportunidade de passar mais tempo comigo mesmo e compreender coisas escondidas no fundo da minha alma e que provavelmente não teria tido a oportunidade de descobrir tão cedo na vida. Tive a oportunidade de conhecer pessoas e de viver novas experiências e eu serei para sempre grato. Ou seja, eu quero que lembrem que quando as coisas ficarem difíceis, é preciso continuar lutando e seguir em frente, porque a vida não é fácil, mas é possível conquistá-la. E vocês todos são guerreiros magníficos. Muito obrigado. Zack ficou todo orgulhoso. Era como se estivesse no campo de beisebol e acabasse de rebater a bola. Mas aquilo era muito mais importante e significativo. Zack estava satisfeito com tudo que acabara de dizer, porque saíra direto do seu coração. Depois da formatura, todos os amigos e familiares de Zack foram à sua casa celebrar. O pai preparara um churrasco delicioso e conseguira trazer tudo para dentro de casa pouco antes que caísse um temporal. Zack ficou feliz ao ver que o aguaceiro dera tempo ao pai de terminar de assar a carne, pois comeu com tanto gosto que até lambeu os dedos. Tudo estava delicioso. Quando terminou de comer, foi até a cozinha lavar as mãos e voltou à sala procurando Sunny, mas não a encontrou. E a Sunny, onde ela foi? Acho que tá lá fora, no balanço da varanda.
Selene conversava toda animada com Joshua. Sério? Será que esse era o cara adequado para ela? Bem, não seria Zack que queria decidir. Saiu e ficou surpreso com o vento que soprava junto com aquela tempestade. Mal teve tempo de fechar a porta. Sunny estava sentada no balanço com as mãos no colo. O vento soprava de leve seu cabelo e no seu rosto lindo se desenhava uma expressão de calma. O vestido florido que ela escolhera para a ocasião caía ali super bem. Zack ficou sem fôlego admirando. Oi. Oi, senhor formado. Senta aqui comigo. Tem certeza? Você sabia que a Lana chama isso de o balanço dos infortúnios? É um nome muito bom. Pois é. Toda pessoa que se senta nele começa a refletir sobre um monte de coisas. Era isso que você estava fazendo? Mais ou menos. Eu tô curtindo o momento. Eu também. Esse céu laranja escuro, o cheiro da chuva. As gotas caindo das árvores. Antes do acidente, eu nunca parava pra curtir de fato as coisas simples. Tava sempre ocupada procurando algo emocionante pra fazer. Eu me divertia muito, mas é que as coisas mais simples, eu nunca parava pra reparar de verdade nelas. Zack a observava com atenção. Ela tinha razão. Aquele momento, com todas as pessoas que tinham importância para ele dentro da sua casa, com a sua vida de volta ao normal, com a chuva e o céu escuro, e a garota que ele desejara tão desesperadamente que saísse do coma, a garota de quem ele gostava tanto. Era perfeito. Zack tocou suavemente no rosto dela para virá-lo em sua direção e poder encará-la nos olhos. Sunny respirava de maneira entrecortada. Era algo que Zack achava adorável. Embora já tivessem se beijado muitas vezes, ainda ficavam um pouco nervosos. Zack acariciou o rosto dela. Que foi? Tô te olhando. Você é muito bonito. Obrigado. Zack se aproximou para beijá-la. Seus lábios se encontraram e se moveram suavemente em sincronia, curtindo cada segundo daquele contato. Zack inclinou a cabeça e o beijo ficou mais apaixonado. Sua boca se movia mais rápido ao beijá-la e Sunny foi se aproximando dele. Então Zack desceu a mão até a cintura dela, apertando seu torso contra o seu. Suas respirações aceleraram e o beijo se tornou uma necessidade premente. Zack sabia que precisava parar. Estava ficando muito excitado e toda a sua família estava do outro lado da parede. Mas aquilo era perfeito demais, bom demais para resistir. Se deixou levar para curtir mais alguns segundos. Quando sua respiração começou a ficar ofegante, se obrigou a parar. Se afastou e apoiou a testa na dela. Seu peito se movia rápido com a respiração, que ele tentava acalmar. Uau! Isso foi... Eu sei. Zack, por que você não olha pra mim? Me dá um minutinho. Foi um belo beijo, hein? Foi. Às vezes ainda é difícil acreditar que você tá aqui comigo. Passei tantos dias e noites olhando pra você, te desejando com toda a minha alma. Parecia um sonho que virou realidade. E eu sou tudo que você esperava? Muito mais. De verdade. Você é... perfeita. Ninguém é perfeito, Zack. Eu acho que a gente se encontrou no momento perfeito das nossas vidas. O que vocês estão fazendo aí fora? Sunny, volta pra dentro, esse ar frio vai te fazer mal. Ok, você tem razão. Sunny se levantou, mas por um instante perdeu o equilíbrio e Zack a amparou com o braço para que se reequilibrasse. Você tá bem? Eu tô bem, sim. Não, não tá. Eu falei que a gente precisava ir embora logo. Por quê? Qual o problema? Ela... Selene, é só que ultimamente eu ando me sentindo um pouco fraca. Como assim? Por que você não me disse nada? Eu não quero preocupar ninguém à toa. Despertar de um coma tão prolongado tem efeitos colaterais, Zack. É normal. Eu vou ficar bem. Promete? Prometo. Zack e Sunny retornaram para dentro de casa e riram e brincaram, lembrando da intensidade de Zack quando ela estava em coma
e também das surras que Lana aplicava em Joshua jogando videogame. Até os pais de Zack contaram episódios da sua infância, daqueles que fazem você morrer de vergonha. Em seu melhor momento, Zack parou para olhar em volta e curtir aquela felicidade coletiva. Queria ficar ali para sempre, mas ao olhar para Sunny e ver que ela estava mais pálida do que antes, seu sorriso se apagou. Ela sorria e insistia em dizer que estava bem, mas alguma coisa no interior de Zack lhe dizia que não era bem assim. Mas ela me prometeu, disse a si mesmo para se confortar. E ela não quebraria uma promessa, certo? 17. A vida não leva em conta os e se. Eram 3 da manhã quando Zack recebeu a ligação. Ele soube na mesma hora que alguma coisa ruim tinha acontecido. Ninguém ligava aquela hora para dar boas notícias. O coração dele parou quando viu o número de Selene na tela. Se levantou da cama. Então? Selene, o que foi? Ela nos deixou, Selene. Zack. Sunny foi embora. Não! Do que você tá falando? Zack, eu fui acordá-la porque era hora de tomar os remédios e ela tava quase sem vida. O médico dela tinha dito que o coração dela havia sido forçado demais durante o coma. E quando a ambulância chegou, ela já estava com insuficiência cardíaca. Não conseguiram. Ela morreu a caminho do hospital, Zack. Não. Zack não conseguia acreditar. Sunny estava bem no dia anterior. Fazia um mês que tinham começado a sair, tinham ido ao cinema comemorar. Ele caiu de joelhos. Não. Aquilo não podia estar acontecendo. Não era real. Eu vou lá. Foi acordar os pais, que tentaram acalmá-lo, pois chorava descontroladamente. A mãe o levou de carro ao hospital, que conhecia tão bem. Quando atravessou as portas, viu Selene, que foi correndo abraçá-lo. Zack ainda não conseguia acreditar. Sunny não estava mais no pronto-socorro. Estava no necrotério. E Zack queria morrer junto dela. Sunny tinha ido embora. A garota luminosa e encantadora, tão importante para ele. A garota que no dia anterior roubara as pipocas dele e agarrara forte seu braço, nos sustos causados pelo filme de terror que estavam assistindo. A garota que o beijara na despedida e que sussurrara: "Você é o meu amor", antes de entrar em casa. A garota que ele amava já não estava ali. Assim, de repente, sem mais nem menos. O choro angustiado de Zack atraiu alguns olhares de compaixão das enfermeiras, e quando ele encostou na parede e deslizou até se sentar no chão, ficou se abraçando, como se isso pudesse evitar que seu coração se partisse em 1000 pedaços. Desmoronou no mesmo hospital em que a conhecera, e no qual agora era obrigado a se despedir dela. Chorou com tanta intensidade que o seu rosto ficou inchado, e ele foi tomado por uma sensação de anestesiamento. Conseguia ouvir as vozes, mas chegavam a ele muito distantes. Mergulhado nesse estranho estado de desconexão, pegou o elevador e subiu ao andar que lhe era tão familiar. Seguiu pelo corredor até o quarto 27, e abaixo do número já não aparecia nenhum nome. O quarto estava vazio. Desde que Sunny recebera a alta, mas, mesmo assim, tocou os números com os dedos e chorou em silêncio. O velório foi silencioso e triste. A funerária estava cheia de fotos. O hábito de Sunny de colecionar recordações felizes, captadas em fotografias, estava presente também, agora que havia falecido. Zack fazia o possível para não afundar. Normalmente, sua mente estaria preocupada pensando na universidade e na bolsa que havia conseguido.
Mas nada tinha importância agora que haviam arrancado Sunny de sua vida. Estava arrasado, como todos aqueles que a conheciam. Não entendia como o mundo continuava girando sem aquela pessoa tão radiante e que tornava tudo tão especial. Antes de Zack sair do funeral, Selene se aproximou dele com uma carta na mão. Tinha o nariz congestionado, vermelho. As mãos de Zack estavam trêmulas quando ele pegou a carta. Sunny deixou pra você. Ela deixou cartas pra todos nós. Obrigada por tudo, Zack. Desejamos o melhor pra você. E a gente sempre vai estar aqui pro que precisar. Seja feliz, Zack. É isso que ela teria desejado. Ele assentiu em silêncio, enquanto rolavam lágrimas pelo seu rosto. Quando foram embora, Zack respirou fundo e começou a ler a carta. Querido Zack, se você tá lendo isso, as minhas suspeitas então se tornaram realidade. Tenho me sentindo mal esses últimos 2 dias. Alguma coisa não funciona bem no meu corpo e eu não sei o que é. Eu tô esperando a ligação dos médicos com os resultados de uns exames, mas... por precaução, eu tô escrevendo isso. Nunca se sabe. Eu só queria agradecer por todo o seu amor. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de sentir tanto amor por alguém em tão pouco tempo. Uma parte de mim gostaria que tivéssemos nos conhecido antes. Teríamos curtido mais tempo juntos, mas eu acho que o nosso destino era nos encontrarmos no momento em que aconteceu. Acabamos nos tornando um porto seguro um pro outro. Então, por favor, Zack, não deixe que isso ofusque a pessoa que você é. Você é maravilhoso e tem uma vida magnífica pela frente. Eu tô bem. Tive uma boa vida e, se no final me acontecer algo ruim, eu não deixo esse mundo com tristeza, pois isso não faria jus à vida fantástica que vivi. A minha família incrível, que tanto me amou e me apoiou. Aos meus amigos maravilhosos, tão malucos quanto eu. E a você, o garoto que entrou no quarto 27 e abriu seu coração sem reservas. Você é muito importante pra mim. E eu sei que com o passar do tempo eu teria amado você ainda mais profundamente. Talvez tivéssemos vivido um conto de fadas juntos. Mas a vida não leva em conta o que poderia ter sido, nem os e se. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Quero que viva plenamente, ganhe todas as partidas e se divirta. E se passar por maus momentos, lembre-se sempre que poderá contar comigo aqui de cima, te incentivando. E que sempre terá o quarto 27 no seu coração. Adeus, Zack. Sunny. Zack esboçou um sorriso entre lágrimas, e sua mente o transportou para todos os momentos que o haviam levado até ali. Desejou com todo o seu coração que todas as pessoas tivessem, como ele, um lugar onde se sintam seguras. A sua versão pessoal do quarto 27. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.